Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que já foi pra África do Sul, mas tenho certeza que não dançou o balé lá. Nem lá, nem em lugar nenhum, Paulinho. Pensa um cara que não leva jeito pra dançar nada. E eu sou o Gustavo, estou aqui com o Juan, que passou a vida sonhando em trabalhar nos Estados Unidos e já faz anos que ele trabalha na África do Sul. Boa. Oi, eu sou o Juan e tô aqui em Johannesburg, com a minha esposa Luma, que foi louca de aceitar e vir morar aqui comigo. Oi, gente, eu sou a Luma, eu tô aqui com o Paulinho, que acabei de conhecer, mas já tá me deixando super à vontade desse podcast. Tô muito feliz, muito animada pra estar aqui. Muito bom, gente. Que alegria poder estar aqui. Eu acho que quem está mais alegre nesse momento é o Marcos Melo, que entrou em contato comigo e falou: vocês já gravaram com alguém da África do Sul? Eu falei: não, porque a gente não tem contato lá. Não, pode deixar que eu resolvo isso pra você. Passou o contato do Juan, falou que é um cara muito legal pra gente conhecer. Juan nos apresentou a Luma e nós vamos conversar com esse cara que foi parar na África do Sul com uma profissão, assim, que a gente nunca conversou com ninguém nessa profissão aqui. Alguém que foi pra fora pra trabalhar nisso. Então eu achei muito interessante a gente falar sobre a África do Sul e sobre a profissão dele aqui no Jetlag desse mês. Bom, Paulinho, olha só que legal, né? Que diferente. A gente veio conversar com alguém que mora lá na África do Sul. Ano passado eu tive a oportunidade de ir a trabalho lá na África do Sul, mas eu fui pra Cape Town. E pelo que a turma me contou lá em Cape Town, lá em Joburg, que é a capital da África do Sul, e aí você só pode chamar de Joburg, você já foi lá na África do Sul. Senão tem que falar Johannesburg, que é muito complicado, que seria a terra do João, né? Sei lá. Mas o Joburg é pros iniciados. E o Juan, ele trabalha lá em Joburg já faz muitos anos, numa companhia de dança. Ele é bailarino profissional. Olha e isso, assim, gente. Eu achei a história dele totalmente diferente do fluxo normal que a gente vem ouvindo. Foi uma caminhada muito bacana, a gente conversou antes do episódio, como sempre eu faço, e eu descobri coisas muito legais. Mas como a minha conversa com ele foi só um resumo, nós vamos começar do começo, quando ele ainda morava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e sonhava em trabalhar nos Estados Unidos. E aí o coração do homem faz planos, né? Mas o Senhor mandou ele pra África do Sul. E aí lá na África do Sul, o Senhor mandou pra ele uma esposa do Brasil, não é, Luma? Despachada diretamente do Brasil lá pra África do Sul. E eles formaram essa família aí recentemente. Se vocês verem as fotos do casamento deles, tem lá nas redes sociais. Lindíssimo. É verdade. De muito bom gosto. Muito top, muito top. Juan, Obrigado. Conta pra gente, como é que começou esse sonho? Da onde pareceu de ir pra outro país? E essa profissão, da onde ela surgiu? Como que essas coisas se conectaram? Vamos lá. Cara, que legal poder compartilhar isso aí. Eu sei. Eu falo que a minha profissão é uma profissão exótica. É exótica, com certeza. É bem diferente, né? É bem diferente. Não só pra quem tá na igreja, né? Quando você tá dentro da igreja, assim, num relacionamento ali com irmãos e tal. As pessoas também, assim, ficam, uau, então existe bailarino, um homem, né? Existe bailarino, um homem. Então as pessoas falam isso, sendo que fora também da igreja, as pessoas também pensam a mesma coisa. Então eu acho que é meio polêmica essa profissão, né? Principalmente no contexto do Brasil e alguns outros países, assim, em desenvolvimento, como a África do Sul. Então essa profissão é uma profissão polêmica em alguns países. Mas é isso, cara. Olha, eu agora tô com 28 anos, então eu já moro aqui na África do Sul já faz 8 anos, né? Praticamente toda a minha vida adulta foi aqui. Mas só pra entender, antes de chegar aqui, a minha história com a dança é aquilo, né? Se quando você vê uma criança que gosta muito de dançar, ele tá sempre dançando qualquer música, conforme meus pais dizem, eu era essa criança. Eu sou do Rio de Janeiro, eu e a Loma é do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro a gente tem o Madureira, né? O famoso Madureira, Mercadão de Madureira. Sim, conheço. E a gente mora bem ali do lado, a gente é de Rocha Miranda. É mesmo? Minha mãe fala, meu pai, até esse final de semana eu estava com meus pais no Brasil, quando eu tava lá, e meu pai falou, lembra do Juan, a gente não podia sair com ele não parava de dançar, porque esses dias eu tava no metrô lá em São Paulo, e tinha um rapaz tocando violino, e aí eu falei, gente, faz um vídeo pra dançar,
minha irmã com vergonha, falar, ai, Juan, ele não muda, né? Pode passar tempo, ele é igualzinho. Meu pai lembrou, falando, quando você era pequeno, você só ficava dançando, a música tocava e você dançava. A gente tinha que tirar você, fazia roda em volta de você, as pessoas aplaudiam e ficavam assistindo e você gostava, tipo assim, mas muito pequeno. Então, era tão pequeno que eu não lembro dessas histórias, mas todo mundo fala isso na minha família. Mas esse dia em São Paulo, semana passada que você tava lá, você começou a dançar na frente do cara tocando violino, assim? Foi isso? Que legal. Além de tudo, a cara de pau, né? Porque... Cara de pau! Eu acho que se eu não fosse, acho que eu não ia chegar nessa profissão, não. Tava trabalhando de contador. Se não fosse, era outra profissão. É verdade. Totalmente diferente. Mas aí, então, eu acho que essa questão do amor pela dança já estava em mim. Óbvio que não era o balé, né? Mas eu sempre gostei de dançar. E como eu cresci num lar cristão, com minha família toda envolvida, não só minha mãe, meu pai não, assim, não tanto na igreja, mas meu pai sempre foi, eu falo que meu pai é simpatizante do evangelho. E se ele ouvir, sim, ele vai saber que eu falo isso pra ele. Fala, e aí, quando vai tomar vergonha nessa cara, aceitar Jesus, né? Então quem estiver ouvindo, ora aí pelo meu pai. Mas meu pai, ele sempre foi muito respeitoso lá em casa, tipo assim, ele não ia pra igreja com a gente, só ia assim, Natal, Páscoa, algumas coisas assim, dia das crianças. Mas na minha família toda, minha avó, primos, tios, todo mundo na igreja, e como todo mundo envolvido na igreja, minha avó era diaconisa, aí tinha minha tia, que é obreira, então tinha gente no Ministério de Louvor, gente cantando. Eu queria cantar, mas cantar não é pra mim, eu deixo pra Luma, que a Luma canta, mas mas eu sempre gostei de dançar, e eu lembro que eu era... Tem umas conclusões, Juan, que a gente chega na vida que demonstram sabedoria, entendeu? Exatamente. Cara, quando o cara fala cantar não é pra mim, pô, tu fica lá no louvor da igreja, lá no meio da galera, canta baixinho, não incomoda ninguém, louva o Senhor no banheiro. Deus deu dons e talentos diferentes, né? Eu já aceitei, infelizmente. Assim, aceitei não, né? Você vê nitidamente que eu não aceitei. Ainda fico orando, falo, Deus, podia me dar uma vozinha. Aceitou mais ou menos, né? Enfim, então na igreja eu sempre gostei de dançar, sempre participei do ministério de dança, novinho, mas eu não pensava em nada como profissão. Mas aí no meu colégio, eu estudei no Colégio Pedro II, lá no Rio, que é um colégio federal, e aí eles anunciaram que tinha aula de dança na escola. Balé, jazz, teatro, hip hop, tipo musical. Aí eu fiquei fascinado, eu tinha 10 anos, eu lembro, 9, 10 anos, aí eu falei, opa, tem isso aqui. Minha mãe sempre apoiou a gente a fazer coisas, tipo, atividades extracurriculares, né? E como a gente vem de uma família mais humilde, a gente fazia capoeira, meu irmão jogava bola, mas é tudo em projetos sociais, né? E aí eu falei, cara, eu posso fazer aqui na escola, já tô aqui na escola, eu faço aqui na escola, falei com meus pais, eles falaram, tudo bem. Então eu entrei, 9, 10 anos, eu comecei a fazer jazz, hip hop e musical, que era um teatro, né? E aí você canta, mas não canta muito, é mais tipo como expor a voz e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o jazz, a professora na escola falou que eu tinha que entrar pro balé. Ela cismou, a professora Alexandra, maravilhosa. Ela falou, você tem que entrar pro balé. Eu olhei pra ela assim, eu falei, eu pro balé? Não, balé é pra menina. Foi o que eu pensei. Lembrei de uma outra história, rapidinho. Antes disso, com meus 9, 10 anos, quando eu tinha 6 anos, tinha uma escola de balé lá no Shopping de Madureira. Eu tava com minha mãe, com a minha irmã. Eles tinham uma TV, assim, em frente, enorme, assim, que ficava passando dança, né? E aí eu lembro que a moça me viu assistindo. Ela falou, você gosta disso aqui? Eu falei, gosto. Essa história eu lembro. Ninguém me contou, não, eu lembro. Aí eu falei, gosto. Aí ela foi, falou, cadê sua mãe? Eu falei, ela tá aqui do lado, aqui na loja. Ela falou, chama sua mãe. Você quer vir aqui dentro? Eu falei, aham. Chamei minha mãe e minha irmã. Ela levou a gente dentro da escola e começou a apresentar a escola. Aí a barra, assim, de balé, o espelho. Mas aí ali eu tinha 6 anos. Então, assim, era tudo, parecia um filme pra mim, que eu tava vendo na TV de Nova York, aquelas coisas. E ela falou, você quer dançar? Você quer fazer aula? Eu falei, quero. Aí minha mãe falou, mas a gente não tem como pagar. Ela falou, não, a gente dá bolsa pra ele. E pra irmã também. Até a minha irmã entrou na história. Que minha irmã quer dançar também, ela quer. Aí entrou. A gente entrou lá na dança, mas a gente ficou 1 semana e meia. Foi nem, assim, muito tempo. Depois minha mãe veio conversar comigo, minha mãe e meu pai. Depois de 2 semanas que eu comecei a fazer as aulas, provavelmente só fiz 2 ou 3 aulas. Aí minha mãe veio conversar comigo e falou que não ia ter como eu continuar, porque não tinha como me levar e me buscar, não tinha como fazer o transporte, por causa da questão de trabalho e tudo mais. Minha irmã mais velha também não podia me buscar. Enfim, conclusão é que minha mãe falou isso pra mim, eu lembro de chorar muito, e aí minha mãe falou assim, cara, minha mãe, muito de Deus, ela falou, mas meu filho, se for algo que Deus queira pra você, isso vai acontecer no tempo certo. Sempre minha mãe, sempre com essa história do tempo de Deus, eu ficava muito irritado. Eu falava, minha mãe, essa história do tempo de Deus. Tipo assim, o tempo de Deus tem que ser agora, não quando ele quiser.
Aí ela falou isso, ela falou, guarda o que eu tô te falando. Eu falei, tá bom. Passou, gente, esqueci totalmente de dança. Depois, quando eu voltei a essa história, quando eu tinha uns 10 anos lá no colégio, apareceu isso. E aí a professora falou que eu tinha que dançar balé. Eu relutei um pouco. Quando teve uma performance lá, meus pais foram assistir, ela convidou meus pais pra ir pra sala e ter uma reunião com eles e comigo. E falou, Juan, tem que dançar balé. Ela foi incisiva, assim. Aí eu falei, mas por que, tia Alexandra? Você quer que eu dance balé? Ela falou, Juan, porque eu acho que você tem talento, eu acho que você pode ter um futuro. Eu já viajei o mundo todo dançando e eu acho que você pode ter a mesma oportunidade. Aí eu, plim, plim, viajar o mundo inteiro. Eu, gostei. Não sabia dessa possibilidade. Mas qual que é a diferença do jazz pro balé pra nós leigos em dança? Basicamente, assim, por que te deixou assim relutante a aceitar o balé? Então, foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, mas balé não é só pra menina? Ela falou, não, o homem também faz balé. Na minha cabeça eu pensava em Bila Bilu, pra ser bem sincero. Ou a Barbie com tchutchu, assim. Tipo assim, você imagina, tipo, é o que a TV mostra, entendeu? Não tem homem que faz balé. Eu nunca vi, nunca ouvi falar. Tipo assim, não faz sentido. Aí ela falou, não, mano, tem homem também. Ela me mostrou algumas fotos. Aí eu falei, eu vou ter que usar tchutchu? Aí ela falou, porque na minha cabeça era isso. Aquela sainha? Aquela saia redonda assim. Aí ela, não. Eu falei, eu vou ter que ficar na ponta do meu pé? Tipo assim, igual as meninas ficam. Aí ela falou, não, homem não fica na ponta do pé, homem fica na meia ponta. Quer dizer, você fica em cima dos seus dedos, né? Tipo assim, as meninas, elas usam uma sapatilha que chama sapatilha de ponta, que é uma sapatilha especial feita de gesso. E aí elas sobem realmente em cima, mas o gesso é durinho. O homem usa uma sapatilha que a gente chama de sapatilha de meia ponta, que ela é mais um tecido mesmo, então ela fica mais, você sente mais o chão, né? É como se fosse uma meia, mas tem um leve soladinho embaixo e te dá mobilidade do pé. Então você pode fazer assim, você pode descer, mas você não consegue ficar na ponta dos dedos. É como se fosse uma meia com solado embaixo, basicamente. Isso. Entendi. Então, o balé, a diferença do balé, ela falou pra mim assim, eu lembro que isso que ela me falou. Ela falou, Juan, se você decidir entrar no balé agora, você ainda tem tempo, porque balé você tem que começar com 7 anos, no mínimo, assim, pra se tornar profissional. Você tá com déficit, já tá atrasado há alguns anos. Mas balé é uma das únicas danças que tem uma técnica muito específica pra formação. E a questão de você pode ser chamado bailarino ou ser chamado dançarino. Se você faz balé, você é bailarino. Se você faz outras modalidades de dança, você é dançarino. Sendo que o balé te deixa você ser dançarino também. Sim. Então você pode aprender balé e fazer as outras danças. Mas se você não fizer balé agora, depois você não vai poder ser bailarino, porque o corpo ele precisa aprender desde muito novo a técnica do balé. Aí eu, interessante. Ela basicamente falou assim, se você fizer balé, você consegue dançar todas as outras modalidades. Mas mesmo se dançar nas outras modalidades, você não consegue dançar balé, porque balé é uma formação muito específica. Então, isso me interessou ali, muito novo. Então, assim, o jazz, ele normalmente vem de uma pegada mais americana, né? Porque o jazz foi aquela mistura lá de alguns ritmos nos Estados Unidos, e aí eles fizeram um estilo de dança com jazz. E ele é uma coisa mais, a gente fala mais show, assim, dança show, mas ela tem uma pegada mais musical, ela é um pouco mais aberta, ela tem, se rola no chão, você faz uns movimentos bem mais soltos, né? Mas bem no ritmo. O balé, ele tem uma formalidade. O jazz seria, se pensar no filme La La Land, aquelas danças seriam jazz. Isso, tá. Tem bastante jazz. La La Land tem muito jazz, exatamente. Boa. Perfeito. Mas provavelmente muitos daqueles dançarinos lá são bailarinos, porque dá pra ver pelas técnicas de salto, pela limpeza do movimento, eles são treinados no balé, que aí você pode abranger pra todas as outras áreas. E aí foi quando eu decidi entrar. Eu só falei pra professora assim, eu falei, olha, eu quero entrar então, mas você fala pras meninas, porque só tinha menino, eu era o único menino. E o colégio é muito grande, né? E eu era o único menino, meu irmão jogava bola, eu fazia capoeira também, essas coisas, mas nunca balé. E aí eu falei, mas você pode pedir pras meninas não contar. Não contar pra ninguém da escola. Nossa, imagina, cara. Vão me zoar. Era isso que eu... Gente, cara... No Rio de Janeiro, né, cara? Na capital da zoação do Brasil. Você foi muito corajoso. Cara... Não, basicamente, o menino pobre, né, que veio de um lugar humilde. O menino é negro e a comunidade toda, todos os colegas adoram jogar futebol, porque no Brasil o futebol é muito, realmente, é muito forte. E o único menino fazendo balé, então você imagina, né? Caramba. Eu sou da teoria que foi Deus, assim. Se não fosse alguma coisa me direcionando a isso, eu não sei, eu não teria muita coragem, tipo, pra fazer, entendeu? Mas como eu também nunca fui envergonhado, eu sempre fui uma criança com muita personalidade. Desde a forma de como me vestir. Tipo assim, comparado aos meus irmãos, eles têm personalidade forte, mas com essa questão mais externa, eu sempre me importei um pouco menos. Mas não é nem me importar um pouco menos. Se importa muito, mas você, tipo assim, quer provar, né? Tipo assim, meio competitivo. Tipo assim, tão falando mal, então eu vou te mostrar que não sei o que. Meu pai morria de vergonha, eu usava roupa colorida demais. Meu pai falava, tu precisa usar essa roupa amarela. Meu pai é meio envergonhado, aí ficava tipo assim, não é que ele tinha vergonha de mim, ele tinha vergonha de chamar a atenção. Meu pai, ele entra no lugar, ele não quer chamar a atenção. Eu sou o oposto, eu entro no lugar, eu quero que todo mundo saiba que eu entrei. Jesus tá me curando,
perdoando agora e tal, eu tô ainda passando um processo de redenção. Mas assim, mas dentro da minha personalidade, eu gosto de entrar no lugar e todo mundo, ei, cheguei. E minha mãe ficava assim, meu Deus. Só vocês terem noção, gente, pros meus amigos da minha rua, olha isso, meu presente de aniversário pra eles era dançar na festa deles. Eu escolhi uma roupa e eu dançava. Quando eu era menina, eu dançava aquela música Diante do Trono. Você é linda demais. Eu dançava, era meu presente. Olha só, eu não tinha vergonha, sem noção nenhuma. Então, eu sempre fui assim. Então, eu acho que quando eu falei isso ao professor, eu só fiquei assim, caraca, a escola toda vai me zoar e eu não tô preparado pra isso. Ela falou, não, vou falar pras meninas. Passou uma semana e meia, a escola toda sabia. Assim, eu era o menino que fazia balé. Aí eu passava os moleques do terceiro, sei lá, segundo ano, sabe? E aí, neguinho, na hora do recreio, é verdade que tu faz balé? É verdade? Aí eu olhava assim, falava assim. Aí ele, então abre a perna aí, faz um espacá. Aí eles falavam assim. Espacar. Aí eu, não se chama espacá, se chama grandecá. Aí eles, cá. Tu fala então francês, não sei o que é. Ficavam rindo, me zoavam. Eu ficava muito chateado, mas eu não mostrava pra eles que eu ficava orgulhoso. Eu falava, não vou mostrar eles. E às vezes eu abria a perna mesmo. Eu adorava mostrar que eu era mais flexível que todos os seres humanos comuns. Eu adorava, na aula de educação física, eu amava mostrar que eu conseguia encostar no chão, conseguia botar a perna perto da cabeça. Eu amava. Na capoeira também, meu irmão fazia capoeira comigo, quando a gente abria a perna assim, o pessoal, os moleques ficavam zoando, falavam, caraca, como que ele é tão flexível assim? Tu faz balé, né? E eu falei pro meu irmão mais novo, não fala pra ninguém que eu faço balé, ninguém pode saber aqui. Meu irmão na pressão. E eu era o mais flexível de todos, né? Enfim. E ali na escola, depois passei esse processo, foi bullying mesmo, e foi muito difícil. Hoje em dia eu falo assim, rindo, mas tipo, porque acho que eu alcancei, né, a misericórdia do Senhor e perdão, e entendo que foi parte de uma história que o Senhor tava escrevendo ali, né? Mas assim, foi muito difícil naquele período, porque as pessoas começavam a falar, tipo assim, sei lá, nem sei se eu posso falar isso no podcast, mas enfim, eu vou falar. Eles falavam, é viadinho, é gay, enfim, pode falar esses termos, né? Porque era a zoação do pessoal. Sim. Enfim, eles falavam, essa coca é Fanta, não sei o quê. E eu sempre gostei de trance e tal, eu deixava meu cabelo crescer assim, eles me chamavam de árvore. Falavam que eu ia entrar no palco ia ser árvore. Isso na rua, tanto na escola, às vezes na igreja, assim, era mais interno ali entre os, né, pré-adolescentes, jovens, não era os adultos, era mais assim, entre os meninos e tal, até as meninas também falavam, tinha essas, eu ouvia esse comentário, ou alguém vinha e falava, ou às vezes uma criança falava tipo assim, tio, você gosta de menino? Aí eu, como assim? Eu falei, porque meu pai falou lá em casa, tipo assim, então a criança, tipo, que falou, entendeu? Então, tipo, não é nem o pai, assim, da criança, então, tipo assim, e como eu sempre fui, assim, muito falador, eu sempre fui amigo de um monte de gente, sempre tava em todos os grupos possíveis, desde criança, então, isso me deixava um pouco chateado de algumas vezes eu chegar em casa e perguntar na agenda, assim, com meus pais, eu falava, perguntei pro meu pai e minha mãe, eu sou gay, eu sou viado, porque todo mundo tá falando. Aí ela, quem falou isso? Eu falei, todo mundo na escola, aqui na rua, eles ficam me zoando. Eles me zoavam de Medusa também, quando a gente começou a aprender a história da Grécia. E eu usava trancinha. Agora eu rio, cara, porque é muito engraçado. Mas não era divertido, né? Não, na época não era, mas agora quando eu paro pra pensar, é muito engraçado, porque criança, tipo, a gente é muito moldado pelo meio, né? Como diz um tio meu, história ruim de viver é boa de contar. Quando você passou por ela e tá curado dela, foi ruim de viver, mas é boa de contar. Quando você não tá curado dela, aí ela traz de novo o sofrimento, traz de novo a dor, a angústia. Mas pelo que eu tô vendo aqui, por mais que tenha passado toda uma jornada de bullying, quando ainda nem tinha o nome bullying, ou já tinha quando você era pequeno? Não tinha. Não tinha. Nem tinha o nome bullying, mas toda uma jornada de bullying. Deus deu misericórdia, você se manteve firme, perseverante. Conhecia o Senhor, né? Tem essas diferenças. Você encarar conhecendo o Senhor. E dentro de casa você sempre teve apoio dos seus pais. Eles nunca isso que eu ia falar. Te trataram nesse sentido. Isso que eu ia falar, eu acho que na verdade, óbvio que eu conhecia a história da Bíblia, né? A gente cresce num lar cristão, mas eu nem tinha entregado ainda meu coração a Jesus, assim. Eu conhecia que Jesus morreu por mim pra me salvar dos meus pecados, mas eu nem tinha noção que eu era pecador, assim. Só ficava tipo assim, meu Deus, existe um Deus que é grande, que tá lá no céu, e ele enviou o filho dele pra morrer por mim, e ele me salvou dos meus pecados. Legal. Mas meus pais dentro de casa, e tudo ali, eles sempre, tipo, me apoiaram. Eles nunca falaram, tipo assim, pra eu parar de fazer porque estavam me zoando. Na verdade, eles até me ajudavam a lidar com aquilo. Muitas vezes na escola, eu chorava no banheiro. Bem sim, cena de filme mesmo, mas é porque você não quer chorar na frente das pessoas. E eu sou muito sensível, tipo assim, choro, eu tô aqui no mesmo segundo que eu tô rindo, daqui a pouco eu posso estar chorando emocionado. Tipo assim, é um acesso às emoções de uma forma assim, muito rápido. Bem peculiar. Meus irmãos me chamam de profeta chorão. Fala aí o Jeremias, que todo apelo eu tô lá na frente na igreja, porque eu sempre tô chorando e tal, emocionado. Então assim, eu ia pro banheiro, chorava e voltava, tipo assim, me sentindo, falava, deixa. Aí eu pensava assim, um dia quando eu for famoso, olha só, um dia quando eu for rico, um dia quando eu viajar ao mundo, eles vão saber quem eu sou. Eram as coisas que eu pensava, tipo, naquela época, sabe? E minha
mãe ficava, tipo... Minha mãe não apoiava, tipo assim, é isso mesmo, mas ela falava assim, meu filho, se é o que você gosta, continua. Meu pai falou, pode continuar, fica tranquilo, as pessoas vão falar tudo. E aí minha mãe e meu pai começaram a me introduzir várias histórias, eles liam algumas coisas pra mim. Minha mãe sempre vinha com uma história, ou algum documentário, algum filme, de pessoas que venceram na vida. Billy Elliot, enfim, Flashdance, era fita cassete, depois a gente foi pro DVD. Eles sempre vinham com umas histórias de superação. E então, isso gerava sempre em mim, tipo assim, não posso existir, tipo assim. Mas eu nem pensava ainda ser bailarina profissional. Esse é o rolê todo, porque eu, depois do colégio, uma moça tava me assistindo e conversou com a minha mãe e falou assim, tem uma escola ali em Piedade, que é um bairro mais próximo da minha casa do que o colégio, que eles têm várias outras modalidades, o Juan tinha que ir pra lá. Aí já no final ali dos meus 10 anos, antes de ter 11 anos, minha mãe levou nessa escola. E aí, quando eu cheguei lá, gente, aí pronto, que eu enlouqueci, porque era uma escola só de dança, né, o estudo de dança compasso. E aí, era só várias salas de balé, com os quadros assim de dança, música, era uma sala tocando dança sapateado, outra sala hip hop, outra sala balé. E balé, na verdade, era o meu, naquela época ainda era o estilo que eu menos gostava, porque no balé no início ele é muito chato. Verdade seja dito, o balé no início você aprende detalhe, você aprende como esticar o pé, você aprende a fazer a posição das mãos, onde fica a cabeça. Eu tinha que ficar treinando pra sentar com um livro na cabeça, pra melhorar minha postura. Eram umas coisas assim que eu ficava, ai, que coisa chata, mas eu tô fazendo porque a professora falou que vai ser bom pra mim. Então eu fazia meio que, tipo assim, só porque eu sempre gostei dessa questão de rotina, né? Porque meu sonho, gente, era ser militar. Olha só, eu queria ser militar, eu queria ir pra escola militar, eu queria ser piloto de avião, porque eu achava que eu ia viajar o mundo e tudo mais. Então eu pensava, eu já me preparo pra escola militar. Se eu tiver que tomar banho de água gelada, eu vou tomar banho de água gelada. Me pergunta hoje se eu tomo. Não tomo, mas na época... Ainda bem que não precisou, né? Foi pro outro lado. Mas aí na África do Sul eu sei que falta energia todo dia. Energia, mas tem o geyser, que é o aquecedor, né? Então, assim... entendi. Só escolher a hora de tomar banho. Não precisa tomar banho toda hora, né? Exatamente. E muito pelo contrário, eu não sabia que eu ia viajar tanto, ir pra tantos hotéis, ter banheira, ter sauna. Então, aí Deus honrou, tá? Mas aí então você tinha essa nova possibilidade, né? Essa nova oportunidade de estudar numa escola mais perto, mais especializada na arte, né? Como é que foi esse processo, então, de entrada nessa escola? Foi um processo assim, eu lembro, muito engraçado, quando eu cheguei nessa escola, eu queria botar minha melhor roupa pra ir lá, minha mãe falou, não, põe uma roupa bem de pobrinho. Eu, mãe, que roupa de pobrinho? Aí ela falou, porque meu filho, a gente não vai ter dinheiro pra pagar a escola, a gente tem que dar bolsa pra você. Eu falei, mãe, mas é muito feio, tipo, a gente já é pobre, ainda tem que andar que nem pobre. Eu ficava muito revoltado, assim, sabe, tipo, com esse rolê, eu queria botar minha roupa de Natal, que era a roupa, tipo, melhor. E aí, chegou lá, a gente senta pra conversar com os diretores, e eles perguntaram, então, qual modalidade você quer fazer? Aí eu amava jazz e hip hop. Minha mãe, não, ele quer sapateado. Minha mãe queria que eu fizesse sapateado. Aí a moça foi e falou, não, você pode fazer todas as modalidades, só a gente vai dar bolsa pra você, pra todas elas. Não se tem muito meninos e tudo mais, e você gosta muito, a única coisa é que você vai passar mais tempo aqui na escola. Aí eu falei, tá bom. Gente, dito e feito, foi isso, ali com 11, 12 anos eu entrei nessa escola, agora eu vou acelerar um pouco a história, só pra... Porque o início ele é bem assim, bem louco mesmo. Muito Mas legal. aí eu sei que nessa escola eu fazia balé, jazz, sapateado, dança moderna, dança contemporânea e hip hop, eu fazia hip hop. Então eu ia pra essa escola, pra esse estúdio de dança, às 4 da tarde, às 5, ficava lá até às 8 da noite, tipo assim, todo dia. E às vezes sábado também tinha. E aí, ao mesmo tempo, de tarde, eu ainda eu fazia ginástica rítmica, né, que é tipo olímpica, que é aquela de salto, não sei o que, trampolim, lá na Mangueira, no projeto da Mangueira, projeto social. Eu tava sempre ocupado. Tentei fazer curso de inglês, entrava, saía, porque o tempo não dava certo, eu fazia um pouquinho, alguns meses saía. Então, assim, eu tava sempre muito ocupado. Tá, eu acordava às 5 horas da manhã, todo dia, pra estar na escola. Eu pegava um ônibus de 5h40, ia pra escola, depois voltava, já ia direto pra dança, sempre fazendo trabalho de casa em ônibus. Eu leio, assim, no ônibus, com barulho, é comigo. Eu leio com qualquer barulho, com música, pode estar o mundo acabando, eu tô lendo. Porque pra mim, eu acostumei desde muito novo, tipo... Eu também. Muitos anos lendo no metrô, cara. Eu consigo andar no metrô, o trem balançando e eu sem segurar em nada. Fazia tarefa de inglês no trem. Já fiz, eu sou super treinado também. Sabe? Enfim, e aí eu comecei a participar de competições de dança lá no Rio. E aí eu comecei a ganhar uns prêmios, assim, melhor bailarino do festival, melhor bailarino infantil. Aí tinha um prêmio, assim, bailarino revelação, bailarino incentivo à dança. Aí eu comecei a me sentir, eu falei, opa, tem um futuro aí, não sabia. Eu começava, tipo assim, ficar assim, meus irmãos até brincavam quando eu chegava em casa eles. Que eu era, tipo assim, eu me sentia, né? Tô falando assim com
com realmente, que eu paro pra pensar, porque eu chegava e me sentia todo novinho, ganhando vários prêmios, a minha irmã falava, desce do palco, aqui tu é só o Juan, tu não é o bailarino não sei o que, eles falavam assim pra mim. E aí eu fui com 13 anos, falei, acho que eu quero fazer isso da vida, porque eu lembro que a gente começou a ter mais aulas de informática, tinha já o YouTube, e aí eu comecei a ver coisas de balé, e tinha bailarinos homens fazendo e profissão tem um Royal Ballet que fica em Londres, que tinha um bailarino negro, né? Foi o primeiro bailarino negro que eu vi, assim, dançando balé e tal. Aí eu cheguei, eu falei, mãe, tem um bailarino negro, que é o primeiro que eu vejo, porque quando você lia nos livros, não falavam, só te fala bailarino russos, americanos ou europeus. Aí eu falei, mas esse, ele é de Cuba e ele é negro. Ele é o primeiro bailarino negro que eu conheço, eu vou ser o segundo. Eu falava, minha mãe, eu vou ser o segundo. Minha mãe, tá bom. Que legal. E aí, com 13 anos, eu falei, tipo, eu falava, meu sonho era eu querer ser o melhor bailarino do mundo. Eu falava, eu vou ser o melhor bailarino do mundo. E aí eu conversei com meus pais, falando que eu queria fazer de profissão, e eles falaram que tudo bem, eu só tinha que levar mais a sério ainda. E tinha que, ao mesmo tempo, ter minhas notas todas boas na escola. Tipo assim, pelo menos a média pra cima. Porque se eu não tirasse minhas médias, eles iam me tirar do balé. Então eles me faziam de ameaça, né? Porque eles viam que eu tava bem fissurado. E com 13 anos... Funciona. Exatamente, funcionou. Com 13 anos pra 14 foi quando eu comecei a ficar mais ainda louco pelo balé especificamente. Tipo assim, aqueles outros 3 anos anteriores eu tava aprendendo o básico. Quando você começa a aprender o balé, ele tem... É isso que me fascina no balé. Você tem uma técnica bem específica, você estuda por muitos anos, você aprende a como posicionar os seus dedos, a sua cabeça, como se posiciona. É uma consciência corporal bem específica. É tudo muito específico. Quando você aprende esse molde técnico, agora você começa a ter a liberdade de usar essa técnica para se expressar. Então você se expressa dentro desse molde técnico. Então, tipo assim, a diferença da dança contemporânea e do balé é basicamente isso. O balé, você pode dançar contemporâneo e não ser bailarino, por exemplo, porque é uma dança um pouco mais livre, igual arte, né? Você tem a arte abstrata, você tem a arte contemporânea que normalmente vai para uma... Não tô falando que qualquer pessoa é uma artista contemporânea, não me entenda mal. Não quero entrar nessa discussão aqui agora. Tá. Não, entendi. Você pode fazer uma arte, às vezes, sem técnica, entendeu? Você vai fazer ali, ou você, como balé, você tem essa técnica muito específica que você não pode sair muito dela, você só expressa ela de forma diferente, dependendo de cada personalidade. Então, ali, com 13 anos, eu enlouqueci, assim, eu falei, caraca, eu quero isso pra vida. É isso, não, tipo, tô aqui estudando, mas tô estudando essas coisas e, tipo, elas não fazem, tipo, mais sentido pra mim. Tipo assim, eu sabia que eu tinha que terminar a escola, mas eu não queria, né, fazer nada, tipo, daquilo como profissão. Então, eu, com 13 anos, fui pra escola de dança do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, que também era gratuito, e ali o estudo de balé era todos os dias. Então, parei de fazer todas as outras modalidades e fiquei só no balé. Meus 13 até os 19, enquanto eu tava no Brasil, foi balé todo dia. E ali você tem aula de balé, aula de contemporâneo com técnica de balé, aula de história da dança, aula de terminologia, que é a terminologia do balé, que é em francês. Então, assim, qualquer lugar do mundo que você vá, a técnica do balé é em francês. Aí varia aqui, é como se fosse dialeto, aqui e ali varia algumas coisas, mas assim, tecnicamente são os mesmos nomes. Então eu tive todas essas aulas nessa escola e aí pronto, ali eu comecei a entrar nesse mundo do balé. E aí surgiram oportunidades para sair do país, eu ganhava bolsa, mas eu não tinha como pagar para ir para fora do país. E aí ali começou toda uma outra jornada que eu pensava assim, meu Deus, eu ganho as bolsas porque eles vinham muito olheiros, né? Principalmente dos Estados Unidos, mas até da Europa também, para dar bolsa, para procurar talento ali no Brasil, igual futebol, assim, né? Eles olham e aí eles dão a bolsa de estudo. Aí eu lembro de ganhar para Miami, para Chicago, e eu ficava muito feliz. De algumas não ganhei, eu fazia as audições, fazia lá as provas e não ganhava, aí chorava, me falava, próxima vez, aí eu ia de novo, ganhava, aí eu ganhava e não tinha como ir. Aí isso foi lá só brincando com as minhas emoções, né? Porque eu ficava tipo assim... Você ganhava bolsa pra estudar lá, mas você tinha que chegar lá. Exatamente, tá. Exatamente. E minha mãe tentou procurar com a prefeitura, tentou ver coisa, mas assim, muito limitado, e pouco tempo que ela tinha, né? Tipo, meus pais estão sempre trabalhando, então não tem como ir durante o dia ficar procurando gente, tipo assim, pra dar dinheiro pra um bailarino, entendeu? Viajar. Uhum. Então, nesse período de 15, 16 anos, eu já andava muito sozinho de ônibus, eu comecei a questionar muito Deus sobre isso, porque eu ficava assim, por que, tipo, eu tô aqui, essas coisas acontecem e nunca elas acontecem pra mim? Tu existe mesmo? Eu perguntava assim, tipo assim, eu lembro de sentar no ônibus, no metrô, assim, ficava olhando assim, eu ficava pensando, tipo assim, tu existe mesmo? Existe Deus mesmo? Tipo assim, eu até digo que uma parte da minha conversão, é quando eu falo assim, dá o meu coração pro Senhor, foi através da minha arte, né? Porque isso me consumia tanto que me questionava a existência de Deus, de certa forma. Uhum. E eu lembro de sempre ficar assim, questionando. E as coisas começaram a sempre dar muito errado, porque eu via meus outros amigos que tinham um pouco melhor condição financeira, indo viajar, eles conseguiam a bolsa, iam, eu já
tive amigos que já foram morar muito novos fora do país, e é muito mais fácil quando você vai estudar ainda novo, porque você ganha o visto estudante, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e aí você, para conseguir trabalhar lá, é muito mais fácil, porque eles contratar internacional é sempre mais difícil, se você não estudou com a formação deles. E eu acho que assim nas outras áreas também, né, basicamente. Então eu comecei a ficar um pouco frustrado. E aí eu lembro que eu fui ali nesse período com outras coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu senti assim, tava no ponto de ônibus, eu botei na rádio evangélica, porque eu tinha decidido na minha cabeça que eu ia só me converter, só ia virar crente de verdade, sério, depois que eu vivesse a vida. Que assim, eu vou viver a vida, vou curtir a vida, depois que eu não quiser casar, ou umas coisas que eu não abri a mão, assim, eu pensava, não vou perder minha virgindade e tal, que minha mãe sempre falou isso em casa, então, tipo assim, certas coisas eu pensava assim, eu era um pé na igreja, pé no mundo, tipo crente Raimundo, mas tipo assim, tentando fazer as coisas certinho, ser bonzinho, mas eu fazia uma besteira também. E aquela coisa, né? A gente ouve tanto testemunho de gente que curtiu toda a vida e depois voltou arrependido, né? Por que eu não posso fazer isso também, né? Exatamente, eu pensei isso. E eu pensava assim, eu não vou ser tão arrependido, porque assim, eu nem gosto de beber tanto, nem uso drogas, nem tô fazendo sexo com ninguém. Então, tipo, eu não sou, tipo, tão mal. Aquela história, né? Sou bonzinho. O irmão mais velho do Felipe Pródigo. O irmão mais velho, é. E aí, eu pensava isso. Mas um dia, cara, eu tava bem abalado, assim. Porque também, eu tô tentando falar bem rápido, que são muitas histórias. Mas assim, quando eu fui pra essa escola de balé, a mais séria, que era quase o dia todo, metade do dia só lá na escola, a gente tinha turma só de menino. Então a competição era muito maior. Porque o que acontece? No balé também, tem muitas questão igual a carreira de modelo. Você tem um biotipo físico que você precisa ter, né? Tipo assim, mais guio. Pra menino e pra menina, você ser um pouco mais alto, magro, uma certa curvatura no pé, flexibilidade. São coisas que a gente fala físico, né? Assim, é um physique que você tem, que é só que bailarino precisa ter. E você tem tudo isso? Não tenho. Essa é outra história. Tá. Todas as pessoas, quando me veem do palco e depois me veem fora, ou me veem na internet, depois me conhecem pessoalmente, falam assim, nossa, eu não sabia que você era tão baixo. Você parece mais alto no palco. Ou nas fotos você parece mais alto. Porque eu tenho 1,69m, 70. Para algumas companhias de balé, principalmente na Europa, para você fazer audição para entrar na companhia, você tem que ter no mínimo 1,80m. Então imagina, precisa ainda 10 centímetros para entrar na companhia. Então eu comecei a entender com 13 anos que na verdade era muito mais difícil do que eu pensava. Eu achava que eu era o pam na outra escola lá e tal. Quando eu fui para essa escola eu vi que não era assim. Mas como eu sempre fui muito esforçado, minha mãe sempre falava assim, você tem que fazer o melhor, você tem que ser excelente, porque o Senhor abençoa quem é excelente. Faça o seu melhor, que mesmo que você esteja na fila de trás, sendo a árvore, alguém vai te olhar e vai te observar. Minha mãe sempre me contava umas histórias assim, eu falava, é mesmo. Então, se eu tô na fila de trás, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu sempre fui muito assim. E aí, nessa escola, eu comecei, tipo, a fazer alguns papéis ali, né, na escola, tipo, importante, nos espetáculos e tudo mais. O meu professor, ele falava pra mim, um professor do Brasil, ele falava pra mim que eu não era o aluno mais talentoso, mas eu era o melhor aluno dele. Então, quer dizer que, tipo assim, talentoso, quando fala talento, não é só talento de dançar bem. Talento fisicamente também, né? Isso é talentoso, é um dom que você recebeu ali. Então, ele falava que eu não era isso, mas eu era o melhor aluno, porque eu sempre, tipo, sabia tudo, as coreografias, eu sempre aprendia muito, eu era bem CDF, assim, do balé. Meu despertador no telefone era música de balé, meus irmãos não aguentavam. Quando meu despertador tocava, era música de balé. Pam, 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 param, pam, tipo, música clássica, assim, uma loucura. Muito, eu era doido, gente, era doido. Eu ficava em casa sentado, assistindo TV, forçando meus dedos, assim, pra melhorar meu pé. Aí eu tinha várias crises, né? Porque eu falava assim, como que Deus... Minha mãe falava várias coisas, mas Deus te deu o corpo assim, meu. Fica meu irmão, ele é mais novo e ele é mais alto do que eu, e ele é magro, tadinho. Ele tem que se esforçar na academia pra ganhar um corpinho. Se eu como um pouquinho, só vou crescendo por lado, entendeu? E pra frente aqui, né? E eu ficava muito irritado, eu falava assim, e meu professor falava, quando a gente tinha boletim, né? A gente tinha, em 2 meses, na escola de balé, você tem um boletim que te dá as notas, que aí é a sua barra, a sua flexibilidade, algum espaço, pirueta, saltos, pequenos saltos, e aí tem o físico. E minha nota em físico, de 0 a 10, eu sempre ganhava 4,9, que é a nota vermelha, que abaixo de 5 era vermelho. O único período que eu ganhava nota acima de 5 era no último bimestre, pra eu passar de ano, porque aí o professor não queria me repetir. Mas ele me dava sempre nota baixa pra ver se eu emagrecia. A minha vida era comendo maçã, salada, era uma loucura. Eu parei de comer feijão muito novo. Todo mundo fala quando sai do Brasil, né? Ai, que saudade de um feijão. Eu não sinto saudade nem muito feijão, porque já tirou o feijão de mim desde que eu sou adolescente. Minha mãe falou, vamos parar de comer feijão, comer arroz integral. Eu era arroz integral, salada, frango ou ovo. Nem comia carne muito também. E muita maçã. Maçã era minha fruta, gente. Misericórdia. Então, assim, eu comecei a ficar muito nessa loucura de perder quilo. Eu lembro quando eu fui primeiro para os Estados Unidos, eu perdi 6 quilos. 6, 7 quilos. Eu tava muito magro. Eu era
um esqueletinho. Porque, tipo assim, eu queria perder peso de qualquer forma. E eu ficava assim, Deus, porque o Senhor me deu o amor pela dança, eu danço bem, mas eu não tenho um físico que o balé precisa ter. Resumindo, com isso, eu comecei a buscar Deus, assim, no coração. E eu lembro que eu botei uma rádio, era 93, lá no Rio. Aí começou a tocar uma música do Anderson Freire, que é Filho Volta Pra Casa, né? Filho Volta, o nome da música. E aí essa música me tocou ali no ponto de ônibus, eu comecei a chorar muito. Eu falei, meu Deus, acho que eu tenho que voltar. E aí eu comecei a ir pra igreja um pouco mais. Dali comecei a ir pra igreja, eu comecei a entender que eu era pecador, né? E que eu precisava de salvação. E também com um pouquinho de interesse, tipo assim, de Deus realizar meu sonho. Tipo, era um pouco a mistura de tudo, sabe? Tipo assim, acho que eu preciso de Deus, que sozinho não tá dando certo, tá tudo dando errado. Fui, entreguei meu coração ali pra Jesus com 16 anos. E ali outras oportunidades começaram a surgir. Aí me veio a oportunidade de ir pros Estados Unidos. Mas eu já tinha desistido, assim, um pouco de pensar como que eu ia juntar. Eu tinha que esperar eu começar a trabalhar pra ter dinheiro pra ir. Mas meus amigos da escola já sabiam, nem isso? O pessoal da escola, todo mundo já me apoiava na dança, tá? Porque eu danço desde o quê? 10 anos. Então ali, na mesma escola. Do bullying já tinha mudado pra você era o herói da galera. Era o herói, era o orgulho deles. Era, tipo assim, o nosso bailarino. Todo mundo, era tipo assim, todo mundo apoiava. Então você vê que, mais uma vez, essa questão do preconceito, ele é um preconceito mesmo. Até você não conhecer, até você não saber, até você não ser educado ou informado por aquilo, você tem uma visão que é baseada na sua cosmovisão, na sua forma de ver aquilo, né? Até que você se apresentar e falar, ah, não, é diferente. Enfim, então ali o pessoal já me apoiava e eles me apoiavam mesmo, assim, me ajudavam muita coisa. Quando eu falei para uns amigos que eu tinha ganhado bolsa para ir para Nova York para uma competição, eles falaram, mas você não vai? Eu falei, meus pais acham que a gente não vai ter dinheiro, a gente tá juntando dinheiro, mas a gente não vai ter dinheiro suficiente, nem tem passaporte, não tem nada, tem que fazer visto e tudo mais. E aí eles falaram, não é possível. Já tinha Facebook, Orkut e Facebook, mas no Orkut eles fizeram comunidade no Orkut para me ajudar. Pediram minha mãe a conta, se tinha uma poupança, e aí minha mãe tinha uma conta poupança para depositar dinheiro nessa conta. E aí eles fizeram um cartaz, botaram foto minha, ajuda o Juan. Pronto, eles imprimiram, botaram tudo na escola, lá nos corredores e tal. Que legal. Aí o pessoal da igreja também, o pastor falou. Aí eu ia lá na frente pedir pro pessoal orar pra eu conseguir viajar. Conclusão, com muito dinheiro, muita gente ajudando. Tipo assim, gente, na escola vinha, amigos me davam R$2, assim, tava na fila do lanche, quando sobrava R$1, vinha assim. Cara, foi muito lindo, assim, tipo assim, ver, tipo, todo mundo sonhando comigo, sabe? Tipo assim, não, o Juan precisa ir embora do Brasil, tipo assim, porque aqui ele não vai ser bailarino, não vai dar certo, ele precisa ir embora e tal. E eu já sonhava em ir embora. Daí, então, pros Estados Unidos. E aí, quando o dinheiro, fiz passaporte, apliquei pro visto, meu visto foi negado. Ai. Não. Cara, isso aqui tá um filme. Continua. Conseguiu o dinheiro, mas o visto Meu não. Deus. Caramba. Sendo que pra você marcar o visto, né? Não sei se vocês sabem, já foram pros Estados Unidos, mas você demora. É muito difícil conseguir marcar visto. Especialmente ali no Rio de Janeiro. Eu voltei pra trabalhar, minha mãe chorando. Eu falei, mãe, meu visto foi negado. Eles devolveram meu visto, o cara só me deu um papel falando pra eu ler o porquê meu visto foi negado. Eles nem falam por quê. Minha mãe falou, não, vamos voltar lá em frente ao consulado. Minha mãe foi lá, eu tava chorando. Gente, imagine um percurso no metrô que eu não conseguia parar de chorar. Eu tava de óculos escuros, mas eu chorava. Eu falava assim, meu Deus, não é possível, tudo dá errado pra mim. Tudo. Assim, aquela conspiração, né? Você trabalha, pra outras pessoas tudo dá certo, mas pra mim dá tudo errado. Eu trabalho, me esforço. Já tenho um físico ruim, já sou pobre, não sei o quê. Quando a gente consegue dinheiro, não consegue viajar. Eu tava assim, mas minha mãe falava, vamos lá, meu filho, a gente vai conseguir, não é possível, não sei o quê. Chegou lá, falou com o segurança falou, não, olha, ele vai ter que aplicar de novo. Mas ela falou, mas no site não tem aberto. E a viagem dele é, tipo, daqui a algumas semanas, ou 2 semanas, se eu não me engano. Aí a moça falou, olha, eu ouvi falar que toda terça-feira, aquele que tá ouvindo aí, num horário de meio-dia a 1, sei lá, abre um slot, assim, né, uma vaga de quem cancelou e aí você consegue, mas você tem que estar online nessa hora e tal. Ou meia-noite, alguma coisa assim. Eu não lembro. Aí minha mãe ficou acordado, tentou meia-noite, não abriu, eu acho que depois no outro dia, meio-dia, tinha um horário que abriu, tinha um cancelamento, a gente conseguiu agendar de novo. Agendamos de novo, fui, quando chego lá, e dessa vez minha mãe e meu pai foram comigo no consulado, ficaram esperando na porta, eu fui lá. Chego lá, o cara pede, faz algumas perguntas, aí eu ia ficar 10 dias, eu precisava de visto de turista, mas eu ia pra competição de balé, e tinha tudo lá escrito. Aí ele foi e falou que devolveu meu passaporte, e aí eu perguntei, mas por quê? Porque eu via que tinha gente que saía sem o passaporte, e eu tava saindo com o meu passaporte. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, Juan, informam que o seu visto foi negado. Aí eu, negado? Eu falei, mas por quê? Ele falou, Juan, já viu que a fila fora é muito grande, nós não temos tempo pra lhe explicar, mas você pode ler esse documento. Aí pronto, eu saí ali, minha mãe e meu pai estavam na porta, assim, me olhando assim, tipo, agora deu certo, não é possível. Aí eu só olhei pra eles assim, mas quando eu olhei pra cara dos meus pais, aquela cara, aquele, viu? Já tô emotivo, já dá vontade de chorar. Porque quando eu olhei pra cara dos meus pais, assim, eles estavam achando, tipo, agora vai ser, não tem como. Aí
Aí eu comecei a chorar ali. Aí sentei, a gente sentou ali. Porque ali não tem nem espaço pra sentar, né? A gente sentou ali atrás, no meio fio, minha mãe olhando pra mim assim. E ela olhou pra mim, ela, e aí, meu filho? O que você vai fazer? Aí eu fiz assim, tipo, não sei. Aí ela, você quer desistir? Minha mãe me deu essa opção. Minha mãe nunca me deu a opção de desistir. Foi a primeira vez que ela falou assim, ela tava com tanta pena, ela acho que ela, que ela falou assim, você quer, tipo, desistir? Tipo, e tentar entrar pra faculdade, você quer? Eu olhei pra ela e falei, mãe, eu não posso desistir. Eu falei com raiva assim, eu falei, eu não posso desistir, porque muita gente acreditou em mim. Se eu desistir, eu vou ser como aqueles que desistem, tipo assim. E quem desiste não consegue. Todo mundo que ganha prêmio, quando essas coisas assim, que eles falam que eles ganham porque não desistiu. Então, tipo assim, todo mundo que eu assisti, eles falam, não desiste. Não é possível que essa frase seja clichê, então eu não posso desistir. Aí ela falou, então tá, então tipo, vamos lá. E aí foi. Então, postei, eu lembro de ter postado, ter falado com os amigos, foi, tipo, todo mundo ficou muito triste. E aí eu entrei naquele período de depressão, né? A gente chamava de depressão, mas eu percebi que eu comecei a ficar muito deprimido. Foram uns 5 meses, assim. Por 3 meses, só pra você ter noção, 3 meses eu chorava todo dia. Todo dia. Por 3 meses não teve um dia que eu não chorei. Depois, os outros 2 meses eu chorava pouco menos, porque pelo menos de manhã, quando eu tava indo pra escola, eu chorava, e quando eu voltava, e quando eu ia pro balé, porque eu fiquei tipo assim, por que eu tô fazendo isso tudo? Não faz sentido. Eu comecei meio que perder, assim, tipo, a motivação de acordar cedo, de fazer não sei o quê. E eu lembro que meu pai veio conversar comigo, ele me viu no quarto, eu tava arrumando minhas roupas pro balé, assim, e eu chorava escondido, óbvio, né? Pra eles não verem, né? Tipo assim, e ele vinha conversar comigo e tal. Minha mãe e meu pai já vieram várias vezes conversar comigo. Alguns professores começaram a perceber que eu tava muito pra baixo. Foi muito ruim. Na igreja também, eu já me desliguei um pouco. Tava indo pra igreja, mas sentava lá atrás, ficava lá escondido, queria ir embora rápido. Foi bem difícil. Meus amigos na escola falaram que meu cabelo tava com um buraco aqui. E eu comecei a ficar com um buraco na cabeça. Uau, e depois aqui na frente cara. também foi estresse. Nossa. E foi uma loucura. Aí minha mãe teve, a gente foi no médico e tal. E aí o médico falou que era princípio de depressão e tal. E eu não sabia nem esse nome ainda naquele período, tipo assim, depressão. E aí eu falei, não, eu não aceito ficar com depressão, não. E aí eu comecei, tipo, e foi um processo com Deus, né? Foi tipo um ídolo, assim, tipo, caindo, assim. Acho que Deus queria trabalhar isso, tipo assim, me entrega tudo e eu faço. Tipo assim, não tenta você fazer, deixa, tipo. E aí eu já tava ali com 17 pra 18 anos. Passou um ano, eu mudei de escola, fui pra uma outra escola, o Balé Tarde, e aí eles falaram, a gente vai pros Estados Unidos, a gente queria levar você na coreografia. Você é o único menino negro aqui, eu acho que ia trazer diversidade, você é talentoso. Porque a escola eu tinha 2, 3 meses. Só um PS, gente, só vocês saberem. Quando eu tinha 14, 15 anos, na minha escola de balé, tinha um Marlon, que é o irmão da Luma. Então... Tava aqui me perguntando, essa Luma vai entrar nessa história que hora? Eu tava exatamente assim, que hora que eu pergunto da Luma? Será que já chegou ou vai chegar depois? Agora aí, chegou, né? Aí, Luma, você chegou. Finalmente, né? Depois de... Finalmente. Os ouvintes quase esqueceram que a Luma tá aqui com a gente também. Pois é. Tem 1 hora. Desculpa, eu falo muito, eu disse pra vocês. Eu disse. Mas, olha, quando eu conheci o Marlon é da mesma escola de balé que eu, da Maria Olineva, lá do Teatro Municipal. Eu uma vez entrei no ônibus, o Marlon já tava no ônibus, ele tava sentado, ele tava lendo a Bíblia. Sendo que eu e o Marlon, a gente não era da mesma turma do balé. O Marlon, ele é 2 anos mais novo do que eu achava que ele era mais novo ainda. Eu achava que ele tinha, tipo, sei lá, eu achava que ele tinha 11 anos, 10 anos. Falei, mas o menino tá no ônibus sozinho, porque ele é louro, branco. Ele nem parece que é brasileiro, assim, tipo. Eu achava que ele tinha muita cara de criança. Eu nem conversava muito com ele, só dava um oi, tchau, porque a gente era de grupo diferente, né? Mas quando eu ia passar direto por ele, aí eu vi que ele tava lendo a Bíblia, eu falei, ele tá lendo a Bíblia, aí sentei do lado dele, pronto, comecei a puxar assunto. Quando eu comecei a puxar assunto com o Marlon, ele me falou quantos anos ele tinha, ele já tinha 12, eu acho. Eu acho que eu tinha 15, nem lembro, mas ele era já mais velho do que eu pensava, assim. E aí ele tava lendo, aí eu falei, você tá lendo a Bíblia? Ele falou que ele era cristão, ele falou que os pais dele eram missionários. Aí pronto, eu falei, virou meu ídolo. Eu falei, caraca, os pais dele são missionários, ele é cristão, eu não tenho amigo cristão no balé, ele vai ser meu melhor amigo. Decidi que ele ia ser meu melhor amigo e foi decidido até hoje ele é meu melhor amigo. Que então, legal. o meu cunhado é meu melhor amigo. Você ainda casou com a irmã dele? Com a irmã dele. Olha só. Pra você ter E ela ainda noção. tá aí, sorrindo, como se fosse ótimo. Conclusão que eu fiquei muito amigo do Marlon nesse período. Os pais deles missionários, já tinham morado fora do país. O Marlon já tinha ido pra Nova York. Já tinha morado na África. Os pais dele já moraram em São Tomé e Príncipe, quando ele era novinho. Os pais já foram em Portugal. Eles fizeram Peniel. Eram assim, um negócio muito louco. Eu falava, meu Deus, os pais dele e ele faz balé. Tipo, ele vai ser meu amigo, tipo, pro resto da vida. E eu comecei a frequentar a casa dele, porque a gente morava, assim, no metrô eram 2 estações diferentes. Então, ele soltava, 2 estações era eu. Então, a gente tava sempre, pronto, final de semana, não sei o quê. Quando eu ia pra casa dele, a Luma não tava lá. Tinha foto da Luma, a Luma tava nos Estados Unidos. Ela tava estudando, ela ficou lá por 6 meses. E era a história de Luminha pra cá, Luminha pra cá. O Marlon falava muito bem da Luma. Os pais, então, eram Deus, Jesus, Espírito Santo e Luma. E eu falava, pô, essa menina é perfeita. Tipo,
ela é linda, ela é inteligente, ela é legal. Eles falavam assim, sabe quando você vai ficar na casa assim, ouvindo a história tipo, da pessoa? E eu falava, nossa, um pouquinho de exagero na minha cabeça. Eu não falava, eu pensava, né? Tipo assim, um pouquinho de exagero. Tipo assim, gente, alguns meses depois, teve a festa pra receber a Luma na casa dela. É a festa de boas-vindas. Festa de boas-vindas. Detalhe, que a Luma tinha um namorado. A Luma chega nessa festa, e eu tava lá na casa, ela nem me conhecia, mas eu tava, porque eu era já parte da família, né? Quando eu olho pra Luma, assim, de primeira, pra quem tá ouvindo não vai saber o quanto a Luma é bonita, a não ser que vai lá no meu Instagram ver. Eu fiquei louco, eu olhei assim, sei lá, aconteceu um rolê assim que eu nunca tinha sentido, eu falei, meu Deus, ela é muito linda. Eu acho que eu vou casar com ela. Ó, foi o que eu pensei, gente. Ó. Você tinha quantos anos? 16, né, Ben? Tinha 16, eu acho. Acho que 16, 17. Quando que você foi pros Estados Unidos? Quantos anos você tinha? Não, acho que eu já tinha 18, então você devia ter 17 já. Pois é, eu devia ter essa idade aí, 16 pra 17, porque a Luma alguns meses, quase um ano assim mais velha do que eu. E eu fiquei, meu Deus, ela é muito linda e eu acho que eu vou casar com ela. Eu fiquei, assim, fissurado, eu achei, ela é a mulher que eu vou casar, porque eu nunca tinha sentido isso por ninguém, tipo, nenhuma outra menina e tal. Foi de primeira, ela não tinha nem aberto a boca ainda, tipo assim, eu falei, eu vou casar com ela, mas eu não podia falar pro Marlon, porque o Marlon e ela são muito amigos, são só eles dois, né? E o Marlon também cunhado não ia ajudar, né? Exatamente, eu falei, não posso. Não gostou, não. Eu não gostei no início, não. E a Luma tinha um namorado lá, então eu falava assim, eu não posso nem ficar muito perto dela, porque eu achava ela muito bonita, eu ficava tipo assim, e aí a forma como ela falava, super doce, assim, tal, e super inteligente, mas ela tinha um namorado, então eu ficava tipo assim, então o que eu fazia, eu nem dava muita atenção pra ela, eu nem olhava direito pra ela, porque eu tinha medo dela perceber, ou do namorado perceber, ou da família perceber, mas aí passou alguns meses, eu não aguentei, eu tive que falar pra minha família, eu falei, gente, a irmã do Marlon, eu acho que eu vou casar com ela, todo mundo riu, você tá louco, a minha tem namorado, não sei o que, eu falei, não, gente, eu acho que eu vou casar com ela mesmo. Tá, a gente aqui casado, né? Mas enfim. O fim dessa história a gente já sabe, né? Mas quantos anos passaram? Agora, 12 anos. 12, 13 anos. E quantos anos vocês têm de casado? Quase 2 agora. Quase 2. A caminhada não foi fácil, não. Então. Do sonho platônico, a realização do sonho foi uma década. É Jacó e Raquel, né? É mesmo. Porque foi um rolê, porque a Luma namorava e aí eu não podia falar. Mas depois, passou uns meses, eles terminaram. Aí eu fiquei mais animadinho. E aí depois, antes de falar pra Luma, eu falei pra mãe dela. Eu falei, tia, eu acho que eu gosto da Luma, mas eu não sei como falar. Olha só, eu falei pra mãe dela antes de falar pra Luma. Tem muito sem noção. Agora que eu não paro pra pensar assim. Aí ela falou, olha, a Luma tá muito sensível, ela terminou, acho que não é um bom momento de você conversar com ela, acho que ela não vai estar aberta. Eu falei, tá bom, vou esperar ela, mas continua orando. Eu falei, vou continuar orando e tal. E aí passou. Conclusão que só quando eu fui falar com a Luma depois de alguns meses, acho que já tinha passado 6 meses, ela falou que não tava ainda preparada e tal. E aí depois passou mais 6 meses, fui conversar de novo, ela falou que não tava, que ela achava que talvez nem fosse casar, que ela ia ser missionária, que ela não ia casar com ninguém e tal. E eu falei, aí eu na minha cabeça, cara, ela não sabe, eu acho que ela nasceu pra estar comigo, ela não sabe ainda, mas tipo assim, eu vou esperar, porque eu acho que depois ali eu comecei a conhecer ela mais ainda, né, por ser mais amigo, a gente passava muito tempo conversando, ou discutindo, tipo assim, debatendo, e eu gostava, caraca, uma menina, tipo, que é, tipo, inteligente, tipo, sei lá, enfim, eu ficava assim, meio que fissurado, eu falei, ela não sabe ainda, daqui a pouco ela vai perceber que eu nasci pra estar com ela, louco. Aí, passou mais 6 meses, conclusão, gente, foi quase 3 anos, tentando namorar com a Luna. E você, Luna, o seu lado da história agora, como que é? Vai, Luna, vai ter tudo. Nessas investidas do Juan. Ai, gente. Mas essa parte é bem interessante mesmo, porque depois que eu saí desse outro relacionamento, foi um término muito conturbado pra mim. Então, fiquei bem mal mesmo, bem mal. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tava num misto, num processo entre desintoxicar de traumas, assim, relacionais, e aí eu tava com medo de me envolver com uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo, eu comecei a entrar num processo no meu relacionamento com Deus, assim, muito intenso. Então, eu tava vivendo uma fase com Deus, assim, muito interessante, muito boa, muito gostosa. E naquela fase, eu não tava realmente interessada, eu não tava interessada em nenhuma outra coisa. A única coisa que eu tava interessada, na minha cabeça era assim, eu quero viver pra Deus, se Deus me mandar ser missionária de tempo integral no meio de uma tribo indígena, lá em qualquer lugar aqui no Brasil ou fora do Brasil, eu vou. E não vai ter nada que vai me prender, não vai ter nada que vai me segurar, eu vou. Então, assim, hoje, olhando pra trás, eu percebo que Deus estava tratando o meu coração
coração também de traumas relacionais. Eu desenvolvi algumas dificuldades, assim, muito grandes com relacionamentos. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco do medo também, né? De abrir meu coração, de me envolver, de começar a namorar uma pessoa, pensar em casar. Então, eu acho que era um misto dessas duas coisas. Então, quando o Juan falou pra mim da primeira vez que ele estava interessado em mim, primeiro eu achei aquilo uma loucura, porque ele nem olhava na minha cara. Então, eu falei assim, não é possível. Você só pode estar brincando comigo, porque você nem olha pra mim. E aí, foi quando ele explicou, ele falou, não, é porque você namorava, né? Poxa, como que eu ia ficar olhando pra você? Eu tava com medo de ser desrespeitoso, sei lá, dar na pinta, né? Como falo, tipo, demonstrar de alguma forma, aí ia dar mau problema pra você. Pô, não queria fazer isso. Eu falei, entendi. Mas, poxa, também nem olhar, né? Então, pra mim, a primeira vez foi, assim, bem... Sei lá, eu ri. Eu achei tão bizarro, assim, porque eu não imaginava mesmo. Quando ela fala rio, ela riu mesmo. Ela gargalhou na minha cara. Ela, até parece que você gosta de mim. Aí eu fiquei ofendido. Eu zoando. Eu achei que ele estivesse zoando. Aí eu falei, não, você tá brincando, né? Aí ele, não, é sério. Aí quando eu percebi que ele tava falando sério, eu falei, olha, eu já vou mandar a real, né? Como eu te disse. Eu já vou te falar logo, mas eu não tô preparada pra relacionamento agora. Eu tô... Nessa primeira vez, eu ainda não tava naquela fase muito boa do meu relacionamento com Deus, não. De querer ser missionário no meio de uma tribo indígena, não. Eu tava saindo mesmo de um processo, acabei de sair num relacionamento. Eu falei, não, vai ficar muito feio também. Acabei de sair do relacionamento, eu vou começar a namorar outra pessoa. Muito estranho isso. Não, ainda não tô nem... Meu coração não tá nem preparado pra isso. E eu tinha muito essa coisa assim, eu não quero ficar namorando um montão de gente. E eu também pensava, né? Eu pensava assim, pô, tudo bem que o Juan é um cara muito legal. Na época eu pensava assim, um menino, né? Um menino muito legal. Mas ele é bailarino, quer viajar o mundo, carregando essas meninas pra cima e pra baixo, nos balés. Quem me garante que vai dar bom, né? A probabilidade de dar bom, na minha cabeça na época, era muito baixa. Eu falei, eu não quero me envolver num relacionamento que a probabilidade de dar bom é muito baixa, porque eu não quero passar mais uma vez por aquela coisa chata de não dar certo no relacionamento e tal. Então, eu prefiro me envolver. E aí, enfim, então acho que esse foi o meu lado, assim, demorou um tempo, porque aí depois dessa fase ainda meio dolorida, no coração dolorido, eu entrei nessa fase do coração, assim, muito empolgado pra viver várias coisas com Deus e tal. Tanto é que quando eu finalmente percebi que eu tava realmente gostando do Juan e tal, demorou aí uns 2 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente começou a conversar de maneira mais intencional, né, pra, tipo assim, pra começar a namorar, alguma coisa assim, uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, eu acho que você lembra, né, Rô? Eu falei assim, olha, eu sou muito apaixonada por missões, eu sou muito apaixonada, assim, pela ideia de sair, de viajar, de ir pra onde Deus quiser me levar e tal. Uma coisa eu sei, Deus, ele realmente une propósitos. Então, se a gente não tiver alinhado ali nesse propósito, é melhor a gente nem começar. Porque aí, se a gente começa, eu vou começar a gostar de você gosta de mim, aí depois pra terminar vai ser pior ainda. Então, melhor a gente nem começar, porque eu não quero abrir mão daquilo que eu acredito que Deus tá colocando no meu coração. E eu também não quero que você abra mão daquilo que Deus tá colocando no seu coração. Então, se não for igual, se não convergir, então não adianta a gente ficar junto. Eu lembro que você falou isso, você falou assim, porque eu conheço história, meus pais são missionários, muitas igrejas, de às vezes o casal não ter o propósito que é unido, aí um mata o propósito, ou... você falou uma coisa assim, né? vai minando um pouco o propósito um do outro, porque acaba não encaixando. Eu nunca tinha pensado nisso, imagina, né? Eu assim, nunca pensei nisso. Aí quando ela falou de missão, eu falei, olha, eu gosto de pensar, eu penso que gostaria de ser missionário ou pastor, não sei ainda. Tipo assim, daí ali começou a surgir, mas eu pensava, mas eu sempre penso em viajar, também gostaria de ir pro mundo e falar do evangelho. Então, tipo assim, na verdade, quem começou a abrir mais minha cabeça até em relação a missões, eu, na verdade, já gostava de missão, mas eu não sabia direito o que significava missões. Como ela cresceu lá missionário, que aí a gente começou a alinhar isso. Então, acho que do meu lado foi mais assim, eu demorei bastante tempo, mas eu naturalmente, é porque assim, né, vocês estão começando a conhecer a gente agora. O Juan, ele é esse cara assim, visionário, ele vê um negócio, dá uma coisa nele assim, e muitas vezes ele tá certo mesmo. Eu já não sou muito assim, eu sou muito mais organizada, mais calculista, eu sou aquela pessoa da rotina de analisar, de planejar, de fazer planos e pensar em diversas possibilidades, plano A, plano B, plano C e tal. Eu tenho a tendência de colocar, porque eu penso muito, eu acabo muitas vezes colocando um montão de empecilho, porque eu falo, não, mas se isso acontecer e tal. O Juan não, ele vê o negócio,
ele vê uma possibilidade e vai atrás daquilo. Então, acho que no nosso relacionamento, então, as nossas personalidades já tiveram um papel, assim, muito interessante, porque eu, com essa personalidade assim, eu demorei muito tempo, assim, pra poder abrir meu coração e falar assim, não, eu gosto dele e vou começar a orar por isso, pra saber se é uma coisa só do meu coração mesmo, por achar ele legal, ou se é uma coisa que Deus tá gerando e tá aprovando aí pra gente, unir aí nossos futuros e tal. Então, pra mim, demorou bastante, assim. Mas aí depois de tempo, a gente não começou a namorar, a gente falou assim, a gente vai orar, porque aí já foi na época que o Juan tava vindo pra África do Sul. Então ele já tinha passado 3 meses aqui, só pra uma temporada, ele foi contratado por uma temporada, e aí, que ele não chegou nessa parte, né? Mas ele veio pra cá passar 3 meses só por uma temporada, depois ele voltou pro Brasil, mas quando ele voltou pro Brasil, ele já tinha essa coisa de vir aqui pra África do Sul pra ficar 1 ano. Então isso já tava certo. Então quando a gente começou a falar assim, não, vamos assumir esse relacionamento e tal, já foi nessa época. Ele já nem morava mais no país, né? Apesar dele passar por aqui, aí ele já tava fora. Você levou 3 anos pra decidir e decidiu a hora que ele tava indo embora, né? Foi isso. Foi. Obrigado. Alguém fala isso por mim, por favor. A gente podia ter namorado. Aí você foi pros Estados Unidos. Vamos chegar jazinho na África do Sul, ó. 5 minutos pra chegar na África do Sul. Juan, bora. Show. Fui pros Estados Unidos, depois no outro ano, meu visto foi aprovado em 2013 foi negado, 2014 quando tentei pela terceira vez, meu visto foi aprovado. Fui pros Estados Unidos, primeiro, fui pra competição de balé que chama Youth America Grand Prix, que é em Nova York, que é tipo um Grand Prix do balé. É pra jovens, mas é pra jovens, então é de 12 a 18 anos. Depois eu consegui outras bolsas, fui pra um curso de verão em Nova York também, então fui por 10 dias em abril. Depois, em junho, passei por uma outra competição chamada World Ballet Competition em Orlando. Também fui. E aí eu consegui bolsa que chama Summer School, que é um curso de verão em Nova York. E eu ganhei bolsa, assim, integral, com alimentação, estadia e o curso. 1 mês lá, estudando dança o dia todo. A gente fica numa faculdade. E aí são aulas de manhã até de tarde e tal. Lá nesse curso, o diretor daqui da África do Sul era um dos professores, Ian McDonald. Que, aliás, ele é cristão. E ele era o diretor aqui da companhia. Óbvio que ele não sabia que eu era cristão. Eu nem falava inglês. Meu apelido era Juan no English. Porque eu me apresentava e eu queria ser amigo de todo mundo. Eu tenho amigos de Israel, eu tenho amigos literalmente do mundo inteiro. Não, cara. E a gente aqui sempre fala da importância de aprender inglês pra você ir pra outro país e tal. Você me manda essa, Juan. É isso. Para as pessoas saberem que é importante aprender mesmo, porque eu passei vergonha. E o Marlon já falava inglês, e a Luma também. Então o Marlon era o meu tradutor, mas ele cansava de ficar traduzindo pra mim. Eu usava o Google Tradutor e conversava, fazia amizade com todo mundo falando, mas quando eu me apresentava, eu falava assim, Juan, no English. Dá pra fazer assim comum, tipo assim, não, tipo, no English. Então tinha gente que às vezes quando eu via falava Juan no English, ele achava que meu nome era Juan no English. Até que falou assim, Juan, a pessoa tá... Aí um dos brasileiros falou, Juan, a pessoa tá te chamando de Juan no English. Eu aprendi que eu tinha que dar uma pausa. Juan no English. Enfim, aí eu fui. Lá esse diretor, ele me viu, mas ele conversou com o meu diretor do Brasil, falou que tinha gostado muito de mim, que gostaria de me levar pra África do Sul, pra passar um tempo. E aí eu lembro do meu professor chamar todo mundo da minha escola e falar assim, olha, vocês têm que se comportar melhor. Por quê? Eu achava que era a oportunidade da minha vida, que eu tava nos Estados Unidos, né? Então, pra mim, eu tava vendo aqueles filmes, assim, né? Tipo assim, agora alguém vai me ver e vai acontecer. Gente, e pior que aconteceu, né? Mas, tipo assim, mas é uma loucura, porque eu falava assim, eu vou me dedicar muito, que eu falava assim, como eu sou muito favelado, né? Porque a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Eu grito, eu falo muito alto. Tipo assim, e o balé é tudo o oposto, né? O balé você tem que ser todo com etiqueta, não sei o quê. Eu falo, pessoal, na hora do café, da manhã, do almoço, essa hora que os professores comem com a gente ali na faculdade, nem senta na mesma mesa. A gente é amigo, mas assim, não fica conversando comigo, porque eu rio muito alto, eu grito. Então não vai perceber que eu sou mal educado. Tipo assim, então eu vou ficar fazendo a linha, tipo, que eu sou muito educado. E eu fiz assim, por 1 mês. O pessoal, irmão, você é ridículo. Eu falava, gente, é sério, a oportunidade da minha vida. Se alguém me vê aqui, eles têm que pensar que eu sou assim, o cara. Era isso, gente, e eu fiz isso mesmo. Mas quando eu tinha pro dormitório, no dormitório era favela pura, a gente ficava lá jogando jogo, não sei, eu gritava, ria. As moms, né, que tinha as mães que eram as inspetoras, ficavam tomando conta. Elas, tipo assim, Juan, brigavam comigo, eu tava lá gritando que depois das 10 horas não pode, né, falar alto no Estados Unidos, essas coisas. E aí eu falava, gente, que é isso? É a hora de falar, é agora!
Enfim, e aí eu sei que esse diretor viu, mas aí não aconteceu nada. Eu fiquei um pouco na expectativa, não aconteceu nada. Porém, com essas idas e vindas para os Estados Unidos, porque eu fui para Orlando e Nova York e fui para Washington DC também. O Marlon, quase todas essas viagens, meu cunhado tava comigo. E nossas famílias, assim, ajudando, juntando dinheiro. Era momento de orações, assim, junto, clamando ao Senhor. No Rio de Janeiro, a gente fez rifa para juntar dinheiro. Era bolsa, tipo, era enviando carta pra um monte de gente. A gente dançou no metrô, dançou nas praças lá no Largo do Machado, lá perto da praia também, na Zona Sul. A gente dançava em praça aberta, botava um negocinho assim, o pessoal botar dinheiro, falar, ajuda a gente ir pros Estados Unidos. Então foi assim, a gente fez várias coisas pra juntar dinheiro pra fazer essas viagens, né? Sempre com muito pouco dinheiro. Uma da viagem eu ia só com um biscoitinho na bolsa, fazia assim, uma refeição, tipo, de verdade por dia, ou às vezes eu nem fazia, tipo assim, era lanchinho. Então minha ida pros Estados Unidos, as 4 vezes que eu fui, foi bem assim, meio perrengue mesmo, assim, de tipo, tem testemunhos, tipo assim, de eu contar no aeroporto, ainda faltava tipo $600, algum rolê assim, faltava muito dinheiro ainda. E aí a gente recebia ligação no aeroporto, tipo, alguém falando, ai Juan, meu pai quer falar com você. Aí o pai da menina falou comigo, quanto que falta? Aí eu falei, falta $600 ainda. Aí ele, tá bom, vou enviar pra sua conta, não sei o que, pra ajudar você. Aí no aeroporto, minha família de mão dada, chorando, orando assim, a gente fazendo roda, orando, tipo, Deus é muito bom e tal, enfim. Que legal. Nessa, consegui algumas bolsas pra voltar pros Estados Unidos. Eu fui 4 vezes, né? Fui 2 vezes em 2014 e 2 vezes em 2015. Nessas vezes, de junho e julho, eu fiquei 2 meses. Esse diretor tava lá de novo. Quando foi agosto, eu já tinha decidido que eu ia aceitar a bolsa pra ir pra Washington, DC. Sendo que aconteceu, eu recebi um e-mail daqui da África do Sul me convidando pra vir por 3 meses com um contrato. Pra Washington, eu tinha que arranjar a bolsa. Eu falei, eu vou trabalhar no McDonald's, eu vou fazer o que for, vou trabalhar lá pra conseguir e tal. Quando ele falou pra vir pra cá, eu falei, então tá, vou aceitar pra ir pra África do Sul, vou dançar como convidado 3 meses, depois eu volto pros Estados Unidos. Mandei e-mail pro pessoal dos Estados Unidos, falei, eu vou pra vocês aí em novembro. Pode? Eles falaram que sim. Beleza. Deixaram eu ir pra lá em setembro, fiquei 3 meses, no meu segundo mês aqui, eles me ofereceram um contrato de 1 ano. Falaram, onde? Gostaria que você voltasse. Aí eu, pronto, entrei numa crise. Falei, meu Deus, eu falei, quando é que eu tenho que responder? Eles falaram, daqui a 1 mês você dá uma resposta pra gente. Foi 1 mês de jejum e oração. Mas você tinha que voltar pro Brasil e depois vir de novo. Eu ia ter que voltar pro Brasil pra aplicar o visto, exatamente. Eu ia ficar só aqueles 3 meses, depois eu voltar só pra lá no próximo ano, em fevereiro. Aí eu entrei em crise, só conversei com a família da Luma, minha família, meus pastores, e pedi pra eles orarem e me ajudar. Mas eu falei assim, olha, vocês podem me aconselhar, mas eu quero que o Senhor me dê resposta. Eu não quero que ninguém me fale o que fazer. Naquela época eu falei assim, eu quero que Deus fale comigo. Um dia antes, até o dia antes de responder, eu não tinha resposta. Todo mundo falava, a maioria falava que achava melhor eu aceitar a África do Sul. E eu falava, eu não quero ir pra África do Sul. Aqui na África do Sul, essa questão de falta de eletricidade é organizado, tipo assim, você sabe que momento do dia vai faltar luz. Tem um schedule, né? Um planejamento. Tem um aplicativo, não é? Que você entra pra saber se vai faltar na sua casa, que Exatamente. vai não, vai faltar. Mas pra saber qual é a hora que vai faltar na sua casa. No domingo falta 4 horas, não é isso? Exatamente. E falta mais de uma vez por dia. Então tem os horários, você tem como saber os horários pra se programar. Cara, pausa. Olha só o problema da matriz energética do país. O país produz menos energia do que consome e para construir novas usinas de eletricidade leva muitos anos. Precisa de políticas públicas muito longas que demoram mais de um governo. E pelo que o pessoal me explicou aí, cada governo só quer fazer coisas que cabem em 4 anos, entendeu? Só que construir uma termoelétrica e tal, gasta 8 anos, 10 anos entre projeto, financiar e construir. E até, eu não sei agora, mas até um tempo atrás a África do Sul exportava energia também. Mas aumentou demais o consumo, né? O país cresceu economicamente, indústria, não sei o que, acabou a energia. É inacreditável, inacreditável. Aí quando você sabia disso, você ficou com o pé atrás. Eu não vou morar num país que não tem energia. Eu não vou ficar nesse país que mal tem luz, as pessoas nem andam de noite aqui, dá 6 horas da noite, tudo fecha, não tem vida noturna, não tem pessoas andando assim na rua, tipo, não tem vida nas ruas, assim, nem tá durante o dia. Aqui em Johannesburg, se você não tiver carro, é muito complicado. Aí em Joburg é uma cidade violenta, não é? Cidade perigosa, Exatamente. Criminalidade e tal. Exatamente. Então eu falei, não quero vir pra cá. Mas aí eu fui, todo mundo falou, Juan, você vai decidir, mas eu acho que seria melhor. Eu falei, mas eu tinha no coração, Deus, minha terra prometida era os Estados Unidos na minha cabeça. Tudo que eu lia na Bíblia, a terra prometida na minha cabeça se convertia aos Estados Unidos, que é a terra que mana leite e mel e tal. E aí eu ficava pensando isso. Quando foi um dia antes de eu dar a resposta, eu fui, parei, tive ali um momento sério com Deus, tentando chantagear Deus. Deus, você me falou isso, você botou no meu coração e agora eu tenho que dar a resposta amanhã. Fiquei sentado, olhando pro céu assim na janela, falei, Deus, move, faz um raio cair, mexe essa árvore pra dizer que é sim ou não, que aí eu vou saber que é sim. Não acontecia nada. Eu falei, mas Deus, aconteceu com Elias, tu fez isso, não sei o que, tu abriu um mar. Eu tava sério, gente, eu tô falando aqui assim, desse jeito, mas eu tava sério, tipo assim, angustiado, chorando,
tipo assim, Deus, eu sei que o Senhor fala, o Senhor que o Senhor se manifesta, eu preciso que o Senhor se manifeste. Mas eu tava tentando barganhar, né, com Deus, assim. Aí desisti, eu chorei tanto que até dormi no chão um pouco, eu tava de joelho, dormi no chão chorando ali, aí depois acordei, fui pra cama, aí eu já tinha desistido, eu falei, amanhã de manhã eu vou decidir, ou vai ser sim ou vai ser não, é a decisão da minha vida e eu não sei o que fazer. Dormi, tava do lado da minha cabeceira a Bíblia, né, e o meu negócio de anotar assim. No sonho, eu tive um sonho que eu tinha que abrir, se eu não me engano é Deuteronômio 33, se eu não me engano. Aí eu acordei, anotei Deuteronômio 33, voltei a dormir, pra que aí de manhã eu saber se era verdade ou não. Quando eu acordei, tava lá, Deuteronômio 33, tipo assim, porque às vezes você não sabe se tu tá sonhando e tal, enfim. Fui e li de manhã, Deuteronômio 33, e é quando Deus fala com Moisés sobre ele ir pra terra prometida, mas a presença de Deus não iria junto. E aí Moisés fala assim, mas Senhor, se a presença não for, a gente não sai daqui, eu não quero ir, né? E aí Moisés fala, o Senhor me falou que onde a terra tinha leite e mel, mas o Senhor iria com a gente. E o Senhor disse que achava graça em mim. Enfim, aquilo ali me quebrantou ali logo de manhã, porque eu entendi que pra mim veio muito claro que Deus falava assim, então se você quiser ir pros Estados Unidos, você vai, mas eu não vou com você. Tipo assim, onde você tá agora é onde, tipo, eu quero que você esteja e tal. E aí pra mim foi muito claro. Daqui da época do Sul pro Brasil são 5 horas de diferença. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, era 5 horas da manhã no Brasil, eu liguei, chorando, minha mãe, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, hoje que eu vou dar a resposta, eu vou aceitar o contrato. Ela, mas por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô fazendo por obediência, porque eu não queria vir, tipo assim, eu queria ir pros Estados Unidos, mas eu vou vir porque o Senhor me falou que ele me honraria. Minha mãe falou, amém, então é isso. Eu falei, a senhora é minha testemunha, eu preciso de uma pessoa pra ser minha testemunha. Tipo assim, pra não dizer que eu sou louco e tal. Ela, amém, fui, aceitei o contrato, e aí nesse meio termo eu recebi um outro convite pra ir dançar nos Estados Unidos uma temporada no mesmo ano, sendo que nesse mesmo ano, ali no final do ano, pra dançar só um espetáculo, ia ser só um mês. Nesse mesmo período, gente, eu recebi convite pra dançar na Rússia, imagina. Uau! Aí eu tinha que escolher agora entre Rússia e Estados Unidos pra fazer esse espetáculo. Aí eu já fui pros Estados Unidos, né? Quero ir pra Rússia. E a referência que é a Rússia pro balé, né? Deve ser um negócio... É o top dos top, exatamente. Aí eu, tipo assim, então agora eu tenho que escolher. Mas o pessoal dos Estados Unidos é muito mais organizado que o diretor lá da Rússia. O cara da Rússia, o diretor, ele era enrolado pra falar, ele não passava informações direito. O pessoal dos Estados Unidos, eles me deram até um período, assim, um deadline, né? Tipo assim, até aqui você, tipo, pode dar resposta se você vem ou não, porque senão a gente vai ter que arranjar outra pessoa. Eu falei, caraca, agora eu deadline de novo. Fui pro joelho, orei. Não tive resposta nenhuma, mas aí eu falei, Senhor, o Senhor vai falar comigo. Aí já tava mais calmo, né? Porque você aprende, né? A gente aprende. Eu falei, tá bom, não precisa dar um sinal no céu, não precisa fazer nada disso, mas assim, me põe no meu coração que eu vou saber o que é pra fazer, pra não perder nenhuma, porque eu tava com medo de aceitar ir pra Rússia, e aí alguma coisa dar errado, eu não ia pra Rússia nem pros Estados Unidos, eu ia perder os dois. Gente, tive um outro sonho, e no sonho eu postava no Facebook que eu estava na Itália indo pra Rússia. O meu sonho era esse. E o meu post dava 1000 curtidas no Facebook. Sim, post no Facebook, 1000 curtidas nem é normal, né? Tipo assim, 1000 curtidas. Mas esse era o meu sonho. E eu lembro na legenda, eu tava assim, gente, tô indo pra Rússia. Aí eu falei, Deus tá me falando que é pra Rússia. Eu tinha convicção que Deus tá falando que eu ia pra Rússia. Fui, cancelei o negócio dos Estados Unidos e aceitei o da Rússia, mas eles não estavam me respondendo direito. Até chegar uma semana antes, não tava nem confirmado ainda se eu ia pra Rússia. Cheguei da África do Sul no Brasil, fiquei uma semana no Brasil, depois eu fui pra Rússia. Fiquei 10, 15 dias lá na Rússia. Fiz uma turnê em 10 cidades. Foi incrível. Conheci, tipo, muito lugar. Viajei de todos os meios de transporte possíveis, dançando lá e tal. E nisso, meio tempo, conversando muito com a Luma. E a gente assim, meu Deus, e é isso? Quando eu for embora, já vou embora, como a gente vai fazer? Só um detalhe rapidinho, porque nessa sua ida pra Rússia, você realmente fez parada da conexão no aeroporto na Itália, postou a sua foto no Facebook e ganhou 1000 curtidas daquela foto. Uau. Exatamente como tu tava no sonho. Exatamente, mas assim, é uma loucura. Foi exatamente, esqueci desse detalhe. O voo era parando na Itália. E aí voltei pro Brasil, aí eu e Luma, conversei com os pais da Luma, eles nos abençoaram. E eu falei, eu tô indo pra África do Sul. E eu e Luma, a gente falou, olha, então a gente vai estar namorando, mas a gente não vai estar namorando. Tipo assim, a gente não vai oficializar pras pessoas, mas tipo assim, a gente sabe que a gente quer, mas a gente vai esperar alguns meses pra ver como vai ser, porque a gente não sabe, tudo pode mudar, a gente não sabe. E tal. Aí eu vim pra África do Sul em 2016. Quando foi o mês de abril, assim, maio, eu vim em fevereiro, né, 2016. Quando foi nesse mesmo ano, abril, maio, eu falei, cara, eu vou casar com a Luma. Tipo assim, não adianta, tipo assim. Já tinha falado isso anos antes, né? Pois é, mas ali, ela, né, como ela é muito calculista. Eu acho que eu mesma também, nessa época, depois de alguns meses, eu já tava tipo assim, cara, acho que realmente é isso mesmo. Vai ser isso. Então acho que até eu mesma... Já tava acreditando que era pra casar com ele mesmo, né? Já tava convencida, já. Foram 6 anos de namoro à distância. 6 anos. Caramba. A Luma fazendo faculdade, uma das coisas que a gente decidiu também é que a gente não iria casar até ela terminar a faculdade, porque os pais dela aconselharam que, tipo assim, se a gente fosse depois, em algum momento, fazer missão e alguma coisa, cada vez tá ficando mais difícil ser missionário tradicional, sem profissão e
tudo mais. Para alguns países não deixam entrar. Aí chegamos no jet lag aqui na tese. Exatamente, chegamos. Na época, nosso pensamento era esse, né? É cada vez melhor você ter uma profissão, até para facilitar a sua entrada em algum país, por exemplo, para você não entrar só como missionário declarado. Tem país que não vai te aceitar dentro desse contexto. Então você entra com uma outra profissão. Hoje, concordamos com isso, mas além disso, a gente tem até uma outra visão, talvez um pouquinho mais expandida, da necessidade da gente estar em todos os lugares da sociedade, né? Exato. E que Deus, ele não é só Deus do cientista, mas ele é o Deus da ciência. Ele não é só o Deus do arquiteto, mas ele é o Deus da arquitetura. Então Deus, ele está interessado em todas essas esferas da sociedade, e ao invés de a gente drenar a sociedade, a gente precisa estar nessa sociedade e gerar vida. Então, uma das formas maravilhosas de você fazer isso é você ir em lugares onde a igreja não vai, onde o pastor não vai. Estou dizendo que não é bacana você ter missionários que vivem de modo integral e tal. Minha vida toda, minha família, praticamente, nós vivemos assim. Meus pais viviam assim até hoje. Não tem nada de errado nisso. Mas tem lugares que Deus também quer atingir. Deus quer atingir todos os povos, línguas, nações. E para atingir isso, tem que estar nos setores, né, da sociedade, seja político, econômico, científico, educacional e por aí vai. Qual que é a visão da Tente, Gustavo? É sempre bom repetir porque tem tudo a ver com o que você tá falando. Tudo a ver, tudo a ver. A visão da Tente, e ela foi fundada 20 anos atrás com essa visão de treinar e capacitar os cristãos profissionais, porque o nosso sonho é ver um profissional cristão em cada local de trabalho do mundo todo. Na hora que os cristãos estiverem totalmente embrenhados na sociedade, trabalhando em todos os lugares, ninguém vai escapar de conhecer Cristo, de aprender sobre Cristo, de ter sua vida transformada por Cristo. E quem vai falar para a companhia de balé de Johannesburgo, se não o Juan, não é? Nesse tempo. Exato. Olha só. Exato. Responsabilidade. É responsabilidade, mas Deus te deu ela. Mas sempre é. Deus mandou sempre Paulinho é. para Linares, no interior da Espanha, uma cidadezinha bem pequenininha que ninguém conhece, nem ele conhecia. Deus mandou ele para lá. Quem vai falar? E Luma, você foi estudar o quê, Luma? Então, eu comecei, antes de ir para a faculdade, eu tinha muita vontade de fazer curso técnico. E eu sempre gostei muito de ciências, mas também gostava muito da área de humanas. Depois eu fui entender que eu gosto um pouco de cada. Então, porque eu também descobri o meu amor pela área linguística, que atualmente é a área que eu tô atuando mais do que todas. Mas o que eu estudei, fiz curso técnico de química de polímeros na época, no IFRJ, e depois embarquei na faculdade. Eu comecei a estudar na Rural, fazendo química industrial. Na Rural é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E fiz química industrial por bastante tempo. Só que nesse meio tempo, eu tranquei matrícula, fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio para melhorar o meu inglês, que realmente foi uma das melhores decisões que eu tomei, por mais que tivesse prolongado o meu tempo de faculdade. Um dos motivos da gente ter demorado tanto para casar é porque eu demorei muito para me formar, porque eu tive várias crises e eu queria fazer tudo. Eu queria fazer intercâmbio, mas eu queria também fazer a faculdade, aí depois eu fiquei na dúvida se era aquela faculdade que eu queria fazer, se não era alguma outra coisa que eu queria fazer. Por fim, eu realmente, por uma direção de Deus, eu realmente acabei saindo da Rural, tranquei o período lá e fui tentar uma vaga na UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí voltei a morar em casa, porque na Rural eu morava no campus de lá. Foi uma época muito importante de eu ter voltado para morar em casa também, porque foi uma época que minha mãe estava trabalhando fora e meu pai teve uma crise de saúde muito grande, uma crise de hérnia e tal, então a minha presença lá estava sendo muito necessária e a gente não tinha condições de pagar uma outra pessoa, então acho que Deus foi, realmente todas as coisas acontecendo. Aí eu saí da Rural, fazendo química industrial, e passei para o UFRJ, mas no modo semipresencial. E aí eu comecei a fazer, ao invés de fazer química industrial, eu comecei a fazer licenciatura em química. Só que aí, em muitas matérias, eu tive que começar desde o início. Então, isso me fez voltar aí uns 2 anos, mais ou menos, de faculdade. Então, se não fosse por isso, eu provavelmente teria me formado... uns 10 anos antes. Quase pareceu a sensação era E essa. o pobre Juan esperando. E trabalhando lá do outro lado do mundo. Meu Deus. Jacó tava lá. Jacó tava lá, mandando bala. É a história de perseverança em todas as áreas da vida, né? E aí, então eu saí de química industrial porque eu falei, eu acho que eu não vou ser plena em propósito e como pessoa nas minhas habilidades, naquilo que eu tenho, naquilo que Deus me deu, fazendo química industrial. Eu acho que eu preciso ir para a área da educação. Só que eu ainda gosto muito de ciências, então eu vou estudar ciências na área da educação. E aí fiz licenciatura em química e hoje não estou dando aula de química, já sou formada, mas atualmente lá no Rio comecei a dar, mas vim pra cá, a gente se casou no início do ano passado, e aí eu vim pra cá. Atualmente eu não tô dando aula de química, mas eu dou aula de inglês e português. E eu já dava aula de inglês no Brasil, já dei aula em curso de inglês, dei
dei aula em escolas de ensino primário, de inglês e de educação religiosa cristã, né, que eles chamam de aulinha de Bíblia, em inglês, porque a escola era bilíngue. E eu já trabalhava no Rio também, no Brasil, como intérprete. Então, eu já trabalhava com interpretação, não tradução escrita, mas interpretação, né, mais a parte oral. Então, eu não me formei necessariamente nisso, mas tem experiência aí desde 2016, já foi quando eu comecei já a fazer interpretação. Pronto, me formei em licenciatura em Química e aí nos casamos, vim pra cá. Então, atualmente eu tô trabalhando como intérprete aqui na África do Sul e dando aula de inglês e português. Então, eu me formei na área de educação e tal, e de Química, usei um pouquinho Química, na verdade, trabalhei consideravelmente durante alguns anos com Química, mas agora eu tô mais nessa área educacional em si e linguística. Já sacou que o inglês dela é bom, né? Tipo assim... Eu Juan no English. Juan no English até hoje, entendeu? Não, tô zoando. Eu aprendi na raça aqui, falo e tal, mas toda vez que alguém conhece, fala assim, nossa, o inglês da sua esposa é muito bom. Ela é professora e tal. Outra coisa que a Luma não contou é que nesse período, em 2019, ela sentiu muita vontade de fazer Jocum, né? Lá no Brasil. Ah, sim. Não, eu foquei na parte mais da minha formação acadêmica, né? Mas sim, fui pra Jocum em 2019. Fez o ETED? Fiz ETED. Ai, gente, ETED, passo. Foi a época de maior crise na minha fé e ao mesmo tempo de maior aprofundamento. Não sei nem explicar, mas foi. E foi incrível, foi muito legal. Aí fiz ETED em Piratininga, interior de São Paulo. Aí de lá fizemos parte do nosso prático em Itajaí e depois fomos pra Turquia trabalhar com refugiados e tal. Mas hoje você não tá trabalhando com a Jocum aí em Joburgo, não direto. Vocês frequentam alguma igreja aí? Frequentamos a igreja chamada Rosebank Union Church. Então, não é uma igreja que eles se consideram interdenominacional. Uma igreja interdenominacional? Isso. Posso explicar? Explica aí. Eu amo. Sempre tem uma novidade nesse mundo de denominações. Agora tem uma denominação que é interdenominacional. Não é, exatamente. Na verdade, a essência mais teológica, ela é mais batista. Eles são muito fortes em missões e tem muitas implantações de igrejas, mas não há uma Rosebank Union Church em Moçambique ou na Austrália ou em qualquer lugar onde eles estejam. Então, os missionários são da Rosebank e eles vão para essas outras localizações e eles plantam igrejas naquela localização e decidem ali, junto com a comunidade que está ali, qual vai ser a denominação. Ou Entendi. se vai escolher uma linha doutrinária, digamos assim, mas não vai ter escancarado nas placas denominação e tal, original. que é a denominação tal. Uhum. E outra coisa em relação à internacional é porque é uma das igrejas mais antigas, né, cristã aqui na África do Sul, porque ela já tem mais de 100 anos. É verdade. Ela é uma igreja muito antiga e como a história da África do Sul, a África do Sul foi colonizada por muitas pessoas, muitos grupos étnicos diferentes. Os europeus têm os ingleses, tem os alemães, tem os holandeses e aqui já tinha os Zulus, já tinha o pessoal nativo aqui, aí também tem muita gente da Índia, enfim. Então, assim, a história da África do Sul, até a questão do apartheid, é uma história muito complicada, porém, quando esses seus colonizadores vieram, e aí com a reforma, né, cristã e tudo mais, eles se desligaram da igreja católica, muitos pastores, eles decidiram se unir. Então, a história é bem legal quando você lê da igreja, porque foram pastores que se uniram, negros, brancos. Então, na verdade, o apartheid já tinha acabado na igreja, antes do Nelson Mandela. Olha só que legal. Porque eles não queriam que a igreja fosse mais um ponto de segregação na sociedade. Então, eles pegaram diferentes pastores de diferentes localizações e, inclusive, diferentes denominações. Eles se uniram. Todos cremos nisso? Todos cremos em Jesus? Sim, ok. Então, vamos criar essa comunidade para poder receber as pessoas e para esse ponto ser pelo menos um ponto na sociedade aqui, sul-africana, onde a gente vai lutar até o fim para um só corpo mesmo, independente da raça. Então, essa questão da interdenominação partiu muito desse sentido, de porque a igreja foi formada por pastores diferentes de denominações que decidiram se reunir em favor da nação, né? Que legal, muito interessante. Isso é a cara da África do Sul. Acho que aí na África do Sul são 18 etnias, né? 18 povos diferentes que formam a nação sul-africana. Se eu aprendi bem, são 2 grupos de brancos, ingleses e holandeses, e 16 grupos de negros, mas
Aí você Não estando brancos. aí... Não brancos, Não você brancos. estando Não aí, você brancos. vê... Não brancos. Eles falam não brancos, que é indianos, misturados, árabes, Uau. muçulmanos. Cara, E- essa conversa da África do Sul é muito legal. Tem tanto pra falar ainda, né? A gente... Eu sei, a sua história antes também foi muito legal, então é difícil encaixar Mas você tudo num pode contar minha episódio só. história, né? Não, eu quero conversar um pouquinho sobre a África do Sul, mas o Gustavo vai precisar sair, né, Gustavo? O Gustavo tem um compromisso Preciso. agora. E depois o Gustavo volta pro final pra falar um pouquinho e contar como é que foi o Go Equipped e a gente conversa um pouquinho mais sobre a Tente. Mas eu quero muito conversar sobre a África do Sul, a gente não pode deixar passar. Deus abençoe. Segue aí. Muito bom, valeu, Gustavo. Mas vamos lá, a gente conhece muito pouco, eu conheço muito pouco da África do Sul, o Gustavo já esteve lá e tal, a gente, né, conhece a história do Apartheid também, nem com tantos detalhes, sabe que teve bastante batalha nesse sentido, né, na luta contra o racismo e a segregação na África do Sul. Mas você, Juan, um homem negro, né, chegando na África do Sul, conhecendo provavelmente um pouquinho dessa história, tentando a vida num país diferente, sem falar o inglês ainda muito bem, né, talvez já tinha aprendido um pouquinho. Como é que foi essa luta de chegar aí? E eu queria que você também comparasse o racismo que você sofreu no Brasil com o que você vê de racismo na África do Sul, assim, você consegue traçar um paralelo, sente de maneira diferente essas duas situações? Assim, vir pra África do Sul é um choque cultural porque, primeiro, quando a gente pensa em África, a gente pensa só miséria, né? Só pensa em miséria, em crianças com fome, é o que a mídia normalmente mostra e as pessoas, né, tem até aquela frase que as pessoas falam no Brasil, não quer comer, as crianças na África estão passando fome e tudo mais, ou a gente tem sempre essa visão. E aí, quando você chega em Joanesburgo, né, eu tô falando dessa minha realidade aqui, é um choque. Assim, se você não conhece, teve a Copa do Mundo, o pessoal conheceu um pouco, né, acho que foi em 2016 ou 2014. 2014 foi no Brasil, Foi no Brasil. Então, 2010. Então, o pessoal conheceu um pouco aqui, como que tinha os estádios aqui e tal. Ou tem até aquele boato que o pessoal fala, tem leão na rua, que o leão tá andando no meio da cidade, assim, sabe? Então, assim, as informações que chegam da África do Sul, elas são bem, assim, diferentes um pouco da realidade. Se uma pessoa não é mais estudada e tal. O que acontece é que aqui a questão da diferença social ela é realmente enorme, porque é muita riqueza e muita pobreza. E isso é um dos motivos por ser um país bem violento, principalmente a cidade de Joanesburgo, que são cidades que são mais povoadas, né? E a riqueza tá concentrada mais na mão dos brancos? Exatamente. É uma riqueza concentrada mais na mão dos brancos. Porém, com os anos pra cá, desde que o Apartheid terminou, o percentual de pessoas negras com boa qualidade de vida aumentou muito. Eu não vou saber dizer aqui o quanto, mas existe todas umas políticas econômicas do governo para empoderar mesmo, né, os negros no país e dar mais oportunidades, o que gera ainda muita confusão. Uma conversa muito difícil de ter aqui, porque a separação ainda existe, né? As pessoas tendem a pensar que o Apartheid aconteceu, né, em 95, Nelson Mandela, e que o país mudou. De fato, mudou, porque o Apartheid ele eram as leis, né, políticas de separação de brancos e não brancos. Então todo mundo que não era branco é considerado negro, basicamente. Mas até assim, até asiático, ou enfim, árabes e tudo mais, indianos. Mas tem a ver com o povo também. De onde vem? Por exemplo, a Luma na África do Sul é considerada branca ou... Sou considerada branca se eu não abrir a boca pra falar. Ah, tá. Porque a partir do momento que eu abro a boca e falo, eles vão ouvir o meu sotaque, né? Porque todos temos. Sim. E aí eles perguntam, de onde você é? Eu falo, eu sou do Brasil. Aí pronto, a partir desse momento, se é um ambiente de trabalho e tal, eu já não sou mais sul-africana branca, eu sou brasileira. Essa segregação, essa diferença é pra quem é daqui. A partir do momento que você é de fora, até o Juan, por exemplo. O Juan é negro, ok. Mas aqui, no ambiente de trabalho dele, ele não é o negro e tal, não sei o quê. De certa forma, ele tipo assim, não, ele é o brasileiro. Ele é internacional, que eles chamam, né? Ele é internacional. Então, existe a questão da representatividade, até no balé, por exemplo, por causa da cor da pele e tudo mais, mas a gente observa que no dia a dia não é tanto assim, porque apesar de existir a representatividade, as pessoas olham pra ele e não o enxergam como um sul-africano negro que venceu na vida. Eles o enxergam como um brasileiro que veio pra cá. Então é diferente. Eu acho que a diferença, uma das diferenças está muito nisso também. É esse paralelo da questão do racismo que acontece aqui, assim, é bem interessante, bem chocante, porque não é falado, por exemplo. Essa separação não se fala no dia a dia, por exemplo, em toda prestação de serviço, seja no posto de gasolina, seja no mercado, seja, não sei, tô tentando pensar assim, todos esses serviços que você não precisa necessariamente
de uma formação, né, pra fazer e tal, são negros que fazem. Então você, quando você tá aqui, você nem fala nada, você observa isso. Mas aí se você vai pegar o gerente, às vezes, gerente do restaurante, o gerente do posto de gasolina, o gerente do supermercado, é uma pessoa branca. É assim, é comum, certo? Óbvio que tem negros também nessas posições, mas normalmente são pessoas brancas. E aí você vê também um tratamento diferente. Por exemplo, quando eu e Luma, a gente tá junto, somos um casal interracial, né? Pra eles aqui. Então, quem olha vai achar que eu sou um sul-africano negro e a Luma é uma sul-africana branca. A Luma fala que ela tem tratamento diferente quando ela tá comigo. Porque para essa prestação de serviço, assim, no mercado, não é sempre, não tem como generalizar, mas é na grande maioria. Então a gente pode falar que 80% isso acontece. Que eles vão tratar a Luma mal, porque ela é branca, se ela estiver sozinha. Mas a partir do momento que ela tá comigo, eles já tratam diferente, porque ela tá comigo. Tratam melhor a Luma quando está com você, é isso? Comigo, Porque exatamente. quem te atende são os africanos negros. Exatamente. E aí, óbvio, que aí eles vão percebendo um pouco o sotaque e tudo mais, aí melhor ainda. Porque a briga deles, a questão que acontece, é como a Luma falou, é tão interna que eles vão levando de geração em geração. Então, isso eu sei pelos meus amigos, que eu tenho amigos negros, tenho amigos brancos, tenho amigos... Aqui eles falam, eu sou inglês. Então, eles falam que são sul-africanos, mas eles são da família inglesa. Tem outros que falam, não, eu sou africans. Africans, que é, em português a gente fala africanês, que é uma língua que foi criada aqui na África do Sul, que é a mistura do alemão, holandês e inglês. Sendo que é uma língua que foi criada aqui, então ela só existe na África do Sul. Olha só, eu já tinha ouvido africanês, mas eu não sabia que era. Mas não tem nenhuma influência africana no africanês? É do alemão? Olha só, holandês e inglês. Principalmente nas áreas lá de Cape Town, né? Era bem do holandês, inclusive eles conseguem até entender algumas coisinhas do holandês. Ou do alemão. Pessoas que falam holandês e do alemão conseguem entender um pouco do alemão e do holandês por causa disso, porque principalmente lá em Cape Town, né? Eles foram de escravos que os holandeses trouxeram pra cá e eles começaram a desenvolver a sua própria linguagem para poder se comunicar, até como uma forma de resistência, né, e tal. Então eles começaram a desenvolver a sua língua e surgiu o africano. Caramba. E o africano, o africanês, também tem uma briga entre eles, os africanês, que eles chamam de colored, que são de pele mista, que são, sei lá, como a gente falaria no Brasil, mulato, moreno, eu não sei dizer. Né, moreno, mulato, que estão em toda a parte do Western Cape, né, da parte ali, da Bahia ali, da África do Sul. Existe uma comunidade muito grande de pessoas que são de pele mista que falam africanês. E aí você tem os brancos que falam africanês. Então, assim, essa mistura, ela acontece aqui e o apartheid, né, que acabou as regras, as leis políticas de separação, porém ela existe porque as famílias elas se formam cada um com a sua herança. Então, por exemplo, a pessoa branca, ela só normalmente casa com a pessoa branca. A pessoa negra, ela só casa com a pessoa negra. A pessoa indiana, então eles mantêm, os muçulmanos, os judeus, eles são totalmente, assim, isolados. São comunidades dentro do país. Exatamente. E eu acho que para eles também, essa questão de relação de matrimônio, né, essa união, assim, do casamento, para algumas famílias, é até uma ofensa. Você é uma pessoa, um cara negro, uma mulher negra, você quer casar com um cara branco. Como assim? Você tá negando a sua origem. Você tá com vergonha, então, da sua família? Tá com vergonha da sua raça? Por isso que você quer casar com uma pessoa de outra raça? Então, tem muito disso aqui também. E eu acho que é um mistério, assim, de Deus mesmo pra gente vir morar aqui como um casal interracial. Não é uma coisa que a gente nem fala no Brasil, nós somos um casal interracial. Mas aqui é parte do nosso linguajar, entendeu? Porque é algo que é chocante, assim, pras pessoas, de verem da possibilidade de uma família que mistura raças, né? Enfim. E eu acho que, de certa forma, no Brasil, tem uma grande diferença. Pelo menos no Rio de Janeiro, no Sudeste, né? Não tô falando de outras partes do Brasil. Mas na parte Sudeste do Brasil, eu acho que tem uma grande diferença da parte aqui de Cape Town, de Joanesburgo, porque, nesse sentido, nós, no Brasil, temos muito mais famílias interraciais, temos muito mais casais interraciais. Você não vê tanto aqui ainda. Isso aqui ainda está sendo... Você vê, mas ainda é uma coisa uma coisa rara. Se você for comparar, se você for observar percentuais, e você for olhar na rua, se você olhar na rua, nos restaurantes, no shopping, o percentual é muito baixo. No Brasil, você vê muito mais do que você vê aqui. E no seu trabalho, Juan, com o balé, e nesse ambiente que você está e tal, a gente falou muito sobre você, um cristão, né, em outro país, com sua profissão, de alguma maneira compartilhando esse amor de Jesus com as pessoas, né? Como você acha que pela sua profissão, no seu ambiente, que tipo de oportunidade você já teve, sabe? De poder fazer isso, de conversar com alguém, ou de compartilhar um pouquinho da sua fé. Você acha que esse ambiente do balé, ele facilita de alguma maneira por ser artístico e aquela pessoa do artista acaba ouvindo de tudo
tudo, sendo mais aberto para muitas coisas, ou de alguma forma pode dificultar? Como que você vê a sua relação entre a fé e o seu trabalho? Nossa, é uma pergunta incrível, porque por muitos anos, e até hoje eu acho ainda que é um lugar muito difícil de compartilhar o evangelho, por causa de um coração fechado, porque para até qualquer pessoa, para chegar nessa, como eu contei aqui a minha história, para chegar a ser bailarino, você passa por tantas coisas que você se torna, a probabilidade de se tornar uma casca, Você fica, uma pedra, vira uma casca grossa, né? Você desenvolve uma casca grossa. com várias feridas, com várias inseguranças, com vários abusos, né, verbais, né? Tem o bullying, tem o abuso de professor, a questão da alimentação, a questão da beleza, tudo é sobre a beleza e tudo mais. Então são pessoas muito egocêntricas, né? A minha profissão mas essa é qualquer área artística, né? É muito concentrada no seu eu. Meu trabalho, a gente passa de 10 às 6 olhando no espelho. Então, assim, nosso trabalho é em frente ao espelho. É verdade. Então você imagina, né? Quantos narcisistas tem na minha área. Caramba, não tinha pensado nisso. Você tá o tempo todo se olhando. Você tá o tempo todo se olhando. A gente lê o ambiente pelo espelho, porque eles são espelho na frente, atrás, do lado. A gente consegue ver as dinâmicas que acontecem pelo espelho. A gente vê a reação das pessoas. É muito sobre quem vai ser o elenco, quem vai fazer o principal. Então isso gera muito assim, não gera um ambiente, vira uma família, mas uma família totalmente estruturada. Porque a gente é uma família que compete entre si o tempo todo, né? Compete entre si o tempo todo. Totalmente disfuncional. Disfuncional. Um dia você é amigo, outro dia você é inimigo. Um dia você tá ali com aquela pessoa, naquele momento que a outra pessoa conseguiu um papel melhor, ela foi promovida, aí já não é mais seu amigo. E aí eu até brinco, né? Tipo assim, quando as pessoas falam, mas eu acredito assim, olha, Paulinho, toda minha época no balé, eu sempre achei, tipo assim, meu Deus, é muito difícil ser luz nesse lugar. Sempre foi o que eu pensei, é muito difícil. Ser uma luz, né? Como né, Jesus fala ali, você é uma cidade, né? Acesa e tal, um sal. Eu falo, gente, é muito difícil ser. Cada vez mais que eu amadureço na minha fé, eu percebo que muito pelo contrário. É muito fácil ser luz nesse lugar. Olha só. Um dia, foi esse ano que, bem recente, que me veio essa revelação, assim, muito clara no meu coração, de tipo, meu Deus, ser luz nesse lugar, na verdade é fácil, mas não é fácil carregar o peso, né? Eu digo assim, enfrentar essas coisas e realmente lidar com a perseguição, com as pessoas, com as fofocas, com as coisas que as pessoas dizem, porque você está sempre no holofote. E no meu caso, na minha companhia, eu tô aqui há 8 anos, eu já sou solista sênior, que é um cargo abaixo do cargo maior, que é principal, né? O principal é o cargo maior que você consegue alcançar dançando. Porém, eu já faço todos os cargos principais. Então, assim, eu já ocupo um cargo que eu nem tenho ainda. Tirando que eu sou novo, tirando que eu sou estrangeiro, tirando que eu sou negro, e aí eu sou cristão. Então, dentro dessa área tem muitas meninas, e até meninas também, gays, né? Que escolheram a homossexualidade como estilo de vida. Aí eles não acreditam que ninguém seja totalmente heterossexual. Todo mundo é bissexual. Então, essa confusão na identidade das pessoas, né? Que eu tô ali no meio, é algo tão latente. Quando eu até li um dia, eu tava lendo, né? Gálatas 5, eu tô rindo porque eu, tipo assim, eu nunca tinha pensado isso. E aí, eu fiquei meio que chocado, porque quando eu tava lendo sobre todos os frutos da carne, eu comecei a perceber que isso que tá ali no meu trabalho, quase todas elas. Fofoca, divisão, como que é? Lascívia. Lascívia. Luxúria. Imoralidade sexual. Que tão a grande maioria, ou grande parte, é uma vida que você vive ali, não quer nem casar. Tenho amigas, principalmente as meninas, que são casadas. E eu tenho amigos que são casados, mas são casados com um homem. Então você vê que ali é um lugar muito hostil, e cada um, tipo assim, eu acredito no que eu acredito, e você, assim, não. Então eu sempre achei que fosse muito difícil, porém, essa questão de sermos cristãos no ambiente que a gente trabalha, o que traz a diferença é como a gente vive a vida mesmo. É tipo assim, quando eu comecei a entender que eu não preciso ser perfeito, né? Porque antigamente, mais novo, 20, 21 anos, 22, eu sempre tinha assim, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser é tipo assim, é como se fosse uma obrigação. Então quando eu não sou luz, você entra em culpa, né? Quando você erra, você tem uma reação ruim, quando você fica com raiva de alguém, que tudo isso acontece, eu sou ser humano, né? Então, tipo assim, o meu entendimento de ser luz era ser perfeito. Sendo que hoje em dia eu entendo quando Jesus fala, sejam perfeitos como meu Pai no céu é perfeito, eu entendo que a perfeição tem muito a ver com a sinceridade, com o coração que entende quão ruim você é e quanto você precisa de Jesus. Então, tipo assim, hoje em dia, quando às vezes eu tenho conversa com amigos sobre isso, que eles, às vezes, na brincadeira, falam, Juan. Aí quando fala assim, tá pecando, não sei o que, é brincadeira, porque eles me respeitam muito, assim, tem amigos que eles nem falam palavrão na minha frente, não gostam, tem conversas que às vezes eles evitam falar na minha frente hoje em dia. Não foi sempre assim, tá, Paulinho? Antigamente, às vezes eu tava ali no meio, eu achava que eu tinha que ser luz, então eu fico aqui no meio, mas eu era meio CSI, né? Tipo assim, eles sabiam que eu sou cristão, mas eu não falava muito minha opinião. É óbvio que tem momentos e momentos, né? Então tem momentos que às vezes
tô ali só pra ouvir, mas principalmente conversas de grupo, dependendo, eu não participo de muitas. Porém, conversas particulares, assim, 1 a 1, eu sou meio que um conselheiro, assim, né? Ah, que legal. Eu sou um conselheiro dos meus amigos, eu sou sempre um homem que todo mundo chora, né? A Luma sabe. Eu falei, hoje, quando às vezes eu vou só falar com a pessoa. Hoje aconteceu, eu tô falando isso, eu choro hoje. Eu tava sentado na escada, uma menina veio, ela ia só ali pra respirar, ela tava bem cansada, ela olhou pra mim, ela começou a chorar, eu abracei ela, orei, assim, tipo, falando, Senhor, esteja com ela e tal. Ela chorou, ela, obrigado, ela vai ficar tudo bem. Eu falei, respira, tá tudo bem, eu vou ficar aqui orando por você. Ela foi e voltou. Então, assim, eu tô contando isso porque as oportunidades que eu percebo de falar e de convidar amigo, por exemplo, antigamente eu queria muito convidar amigo pra ir pra igreja. E aí agora, os amigos que vão, eles se convidam pra ir. Eles falam, eu gostaria de visitar a sua igreja. Por quê? No dia a dia, eles vêm conversar. Às vezes, antes do espetáculo, eles vêm no meu camarim e pedem, você podia orar por mim? Então, tem amigos que me pedem pra orar por eles antes do espetáculo. Então, vai sendo assim. Conforme a gente vai vivendo uma caminhada com Deus genuína, eles começam a perceber que a forma como você vive é diferente. A forma como você trata as pessoas. Então, às vezes, eu até percebo que tem gente que não gosta de mim, mas eles não... É como se eles não gostam de mim. É uma luta espiritual, claro. Porém, eles não conseguem me tratar mal. Eles não me tratam mal. Muito pelo contrário. Mas eles não gostam de mim. Então, tipo assim, é uma coisa tão espiritual que tudo acontece, assim, por detrás. Então, assim, eu percebo que nesse meu trabalho é uma oportunidade maravilhosa. E eu me sinto, assim, privilegiado, assim, de ter me dado essa profissão. De me dar até, assim, sucesso, né? Vou dizer dessa forma. Nessa profissão, porque eu percebo que é um canal que as pessoas, elas acabam vindo. Aí você acaba só atraindo, né? Eu não preciso ficar... É óbvio que eu tenho que ser intencional. Preciso passar bastante tempo chorando. Porque é muito difícil no dia a dia, mas é uma bênção. E eu vejo que tem acontecido essa mudança, assim, individuais, né? Não necessariamente o grupo. Nossa, gente, isso. Que legal, que história deliciosa. Acho que a gente nunca gravou tanto tempo um jet lag tão longo assim. Mas não é culpa de vocês, é culpa da história de vocês, que é muito incrível e é muito diferente, porque, assim, a gente queria conhecer mesmo, por isso que a gente tá aqui até agora e queria ouvir tudo isso. Tenho certeza que tinha muito mais histórias, muito mais detalhes, e é por isso que a gente quer muito que em outras oportunidades vocês voltem também. Acho que até outros temas, se vocês estiverem disponíveis, a gente fala sobre diversos temas aqui no podcast, falar sobre arte, falar sobre ciência, sabe? São todas coisas que a gente gosta bastante, seria muito legal ter vocês aqui com a gente também. E eu não consigo tirar da cabeça que vocês moravam a 2 estações de distância e foram namorar a 9.000 quilômetros de distância. Nunca tinha pensado nisso. Gustavo, pode voltar, Gustavo. Sai do castigo, vem cá conversar com a gente. Rapaz, esse episódio ficou tão legal, tão grande, que não coube na minha agenda. E a gente não quis cortar porque tava divertido demais. A gente queria ouvir mais histórias, né? E, enfim, ficou esse episódio gigantesco. Eu acho que o maior, certamente o maior dos jet lags que a gente já fez, mas ainda faltou história, né? Faltou as histórias do futuro, os planos, os sonhos, mas se os planos e sonhos que ele me contou aqui em outras conversas se realizarem, ele volta pro jet lag pra contar mais história. A nova logo. fase, é verdade. Não, com certeza. São um casal muito especial que caberiam em outros temas do podcast Irmãos.com também, e outros temas do jet lag. Quem sabe aparece, né? Isso. Amizades novas aqui no jet lag, sempre a gente cria novas amizades, tem novos amigos, né? É isso, foi muito legal. E mais uma vez, obrigado ao Marcos, que nos indicou, o Juan, né? E abriu umas novas portas aí de amizades e de relacionamentos aqui dentro do jet lag. E por falar em relacionamentos, né, Gustavo? Semana passada tivemos o Go Equipped em São Paulo. A gente achava que não ia dar tempo de você contar aqui, e vai dar tempo sim. Olha só, foi muito legal, muito legal. A gente se esforçou pra gravar depois do Go Equipped. A gente até pensou em gravar antes, mas antes do Go Equipped foi uma correria enorme pra conseguir organizar tudo do Go Equipped. E eu ainda mudei de casa, tô morando numa casa nova que a gente passou esse ano todo construindo. De emprego você não mudou, né? Porque... Não, de emprego ainda não. Tá. Não, de emprego. Beleza. Dá pra mudar tudo na vida de uma vez só, não. Vamos mudando uma coisa de cada vez, né? E aqui na Tente, o Go Equipped foi muito legal, muito gostoso. Tivemos 18 participantes, mais um grupo de apoio lá que fazia com que a sala tivesse sempre com 25 pessoas participando. Mais os jet laggers. Então, boa parte de quem estava lá
veio de ouvinte do Jetlag. Que legal. Usaram o cupom de desconto, estavam lá, tiraram foto, comentaram que eu não sou tão grande quanto eles imaginavam. Isso também não quer dizer que eu sou um tampinha, mas fica aí Sua voz é de pessoa mais alta. Então, de pessoa mais alta e de pessoa mais velha. Também o pessoal não é acostumado a ver minha cara, comenta que minha voz é de pessoa um pouco mais velha. Na verdade, eu é que aparento ser mais novo. Que velho você é. Mas tô aí. Velho eu sou. Então, mas os Jetlaggers, os participantes, né? O Hugo tava lá, a Vivi tava lá, a Sabrina tava lá. Todos os professores são Jetlaggers. É um pré-requisito. Tem que vir aqui primeiro. E foi muito legal, especialmente porque Sabrina e Vivi vieram de fora. Todo mundo não, mas a maioria já tinha ouvido o podcast com elas, tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, de ouvir a atualização das histórias e de ver elas ensinando sobre a Bíblia, ensinando sobre transculturalidade, ensinando sobre falar de Jesus, contando histórias bem fresquinhas do campo. E o Hugo, que já participou com a gente, em breve vai voltar aqui no Jetlag. Sim. Ele sim fez uma mudança grande. Ele voltou a morar no Brasil depois de mais de 20 anos morando fora do Brasil e tá aí vivendo o maior choque cultural reverso. Ele não sabe mais lidar com o Brasil. Nós demos muita risada com ele. Engraçado, ele posta no Instagram dele mais um dia que falaram que eu falo muito bem português. Ele parece alemão. Eu fui com ele num restaurante indiano lá em São Paulo e ele começou a conversar em hindi com os donos do restaurante. Cara, que legal. E os donos do restaurante não acreditavam. Eles ouviam o Hugo falando em hindi e respondiam em inglês. 3 frases. Na 4ª frase, eles criavam coragem e iam pro hindi. E aí o Hugo saía falando e eu ficava com aquela cara de paisagem, né? Que em hindi eu não sei nada. Aí depois eles viravam pra mim e falavam, você não tá entendendo, né? Eu falei, não. Ele falou, mas esse seu amigo fala bem. É impressionante. Que legal. Nunca tinha visto um estrangeiro que falasse tão bem hindi. 18 anos morou lá na Índia, professor de idiomas, com mestrado em aquisição de idiomas. Se ele não soubesse... ia ser uma vergonha, mais né? ou menos. Ia ser uma vergonha. Mas ele trouxe histórias muito legais de sucesso, de fracasso. A gente adicionou uma aula no Go Equipped chamada Aquisição de Idiomas que ele deu. Foi muito legal. Muito legal, explicando sobre como é possível, regras, dicas, estratégias para você aprender mais rápido. Foi muito top. No ano que vem a gente vai ter mais. Eu tô empolgado, talvez empolgado demais, mas tô empolgado para tentar fazer 2 Go Equippeds no ano que vem. No Brasil? Isso, um em junho e um em novembro. O de novembro é a nossa meta anual, mas eu vou tentar fazer um a mais. Logo eu trago notícias disso. Mas mantém em São Paulo ou vai circular? Ainda não confirmei, né? Mas tô com vontade de fazer uma na região sul e uma na região nordeste. Que legal. Vamos dar oportunidades, porque a gente, apesar de não ter tido tantas pessoas assim, gostaria que a gente tivesse tido em torno aí de umas 40 pessoas, demos oportunidades para as pessoas locais, sabe? Que queriam ir e que não iam ter condição de pagar uma passagem, um hotel e foram, sabe? Voltavam para dormir em casa. Então foi bem legal fazer em outra cidade que não seja Brasília. Já fizemos 8 vezes aqui em Brasília. Já fizemos no Rio uma vez, em Belo Horizonte uma vez, em São Paulo uma vez. Já tem muito Go Equipped aqui nesse país. Pro ano que vem vai ter Go Equipped em vários lugares do mundo. Já tem aí no site da Tent International. Se você não mora no Brasil, você dá uma olhadinha lá. Teremos Go Equipped em diversos lugares. Inclusive o Go Equipped dos Estados Unidos, que seria agora na próxima semana, foi adiado para abril. Então se você é um Jetlag aí, ouvinte, que mora nos Estados Unidos, Canadá, ou mora em outro lugar, mas tem facilidade de visto e de acesso, se prepara aí, em abril estaremos lá em Atlanta para fazer um novo Go Equipped. As inscrições já estão abertas, vamos torcer pra gente conseguir aí. Precisamos de pelo menos 20 pessoas para viabilizar. Os custos nos Estados Unidos são um pouquinho mais altos que aqui no Brasil. Então temos isso aí. Mas, Paulinho, uma outra coisa bem legal, que a gente tá muito empolgado, porque nosso Instagram tá crescendo, mais missionários estão indo, mais pessoas estão se conectando com a gente. Então a gente tá preparando uma promoção pro nosso curso Fé e Trabalho na Black Friday. Olha! Vamos sair aqui, o podcast vai sair antes da Black Friday, então fica atento no Instagram, Brasil Tente. Vai lá no Instagram, vai acompanhando a gente. Vai ter um monte de promoção durante essas próximas 2, 3 semanas aí pro curso Fé e Trabalho, que é um curso que você vai aprender como compartilhar a sua fé no local de trabalho. Você faz esse curso sozinho, ele tá na plataforma do Hotmart, você compra, o curso tá todo lá, as aulas, o material de estudo, é bem tranquilo. Uma das alunas do Go Equipped comprou o curso na semana passada e já terminou. Mandou pra gente a fotinha do certificado, curtiu demais. Vai aparecer aí nos próximos dias no nosso feed um Reels dela contando um pouquinho do curso. Então, é uma oportunidade. Ouviu agora? Vai lá, segue a gente, Brasil Tente no Instagram, compartilha
compartilha com seus amigos. Vai ter promoção para quem compartilha com os amigos e vai ter promoção na Black Friday. Muito bom, Gustavo. Então, para saber mais, tentebrasil.com.br ou segue a Tente nas redes sociais Brasil Tente, sem E no final, tá? É Tente de tenda. Isso. Não é de tentar, não. Não é de tentar. E Brasil com S, tá bom? Segue lá, conhece mais e fica por dentro das novidades da Tente diretamente nos canais da própria Tente. Beleza, Gustavo? Beleza. Mês que vem a gente volta na primeira semana de dezembro. Vamos antecipar, porque dezembro é mais curto, as semanas úteis, né? Então a gente volta com um episódio especial na primeira semana de dezembro para o Jetlag. Mas o podcast Irmãos.com continua aqui todas as semanas. É isso beleza? aí, Jetlag especial na próxima. Vamos lá. Vamos lá. Até lá, Gustavo.